E aí, será que chegou a hora de você finalmente investir no crescimento da sua área de vendas da empresa? Ou será que os vendedores serão substituídos por inteligência artificial? Uma outra reflexão é, será que o seu time de vendas hoje está com os incentivos corretos para gerar mais crescimento e receita para a tua empresa? E foi exatamente isso que a gente discutiu nesse episódio aqui com os maiores especialistas de vendas do Brasil, como Fábio Oliveira, cofundador da Sales Farm e do Sales Club, um cara mega especialista em construção e operação de máquinas de vendas. A gente teve também Thiago Reis, dono da Growth Machine, que tem várias frentes de educação empreendedor serial, e também o cara que mais viralizou em Reels em 2023 em conteúdo, em geração de conteúdo de valor em vendas no Instagram. E também tive aqui com o André Bobek, CEO, fundador e CEO da Midas, a empresa do Equity Mais Club de planejamento financeiro, e é um CEO visionário com uma mentalidade de vendas como eu nunca vi antes. Então fique aqui comigo para este episódio que está simplesmente impecável. Estamos de volta em mais um episódio do podcast Escola de Negócios, o podcast para empreendedores, executivos, né? A galera que toca business aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre vendas. Eu tô com um cheque pré-datado no bolso, porque esses caras aqui vão me vender várias coisas que eu tô ligado. Mas brincadeiras à parte, a gente conseguiu reunir nessa mesa aqui grandes profissionais do mercado de vendas, que são referências que eu admiro em especial. Então eu queria dar boas-vindas, Fábio Oliveira, Thiago Reis, André Bobek. Sejam bem-vindos. Bora começar sobre uma pergunta que é muito pessoal, tá? Não tem muito aspecto científico aqui. Eu tenho ouvido, né? Sempre que os mentores, né, e vocês dois são mentores de vendas, né, sempre que eu vejo os posicionamentos, são posicionamentos muito seguros e, ao mesmo tempo, às vezes, divergentes. Mas eu queria saber se em alguma coisa aqui a gente tem uma divergência importante, que é sobre o seguinte: a arte de vender, Fabião e Thiago, a arte de vender, hoje em dia, ela é diferente de vender 10, 20 anos atrás? Mudou alguma coisa? Enfim, em qualquer âmbito, cara. Você quer resposta polêmica ou não polêmica? Vai no seu coração, cara. Eu vou falar por último, então. Bom, cara, se mudou bastante coisa. Bastante coisa. Acho que a grande mudança, quando a gente fala da venda, no modelo tradicional que a gente via para a venda de agora, cara, que antigamente o comportamento de consumo era de um jeito completamente diferente, assim. Todos os mercados mudaram muito, né? Ou todas as atividades de vendas também. Tem uma parte em vendas, quando a gente fala disso, que cara, principalmente o cliente não tinha informação de nada, né? Quando nasce isso, quando a gente fala lá da essência de vendas, era industrial. O vendedor porta a porta era o cara que levava o produto até o cliente, porque não tinha outro mecanismo, o cara tinha toda a informação. Tava no bolso. Tava no bolso. Então você pega, de quando surgiu para cá, hoje é o oposto. Hoje, via de regra, o cliente sabe muito mais do que os vendedores, se ele não se preparar. Então isso faz com que o vendedor tenha que se comportar de um jeito diferente. Aí começa a nascer um monte de gente. Spin Selling, Neil Huckman, um monte de gente falando de como a venda se tornou mais consultiva, de como eu tenho que evoluir. E aí, se a gente for pegar os marcos, né? Cara, internet, pandemia, agora inteligência artificial, aí é papo para mais de hora, né? Mas o fato mudou bastante de quando era lá atrás o modelo tradicional de venda de campo, na minha visão, com certeza. Tô entendendo que o modelo mudou, por causa que o comportamento mudou, mas, Thiago, na tua visão, o vendedor mudou? Assim, o que acontece, né? Qual que é a principal função do cérebro? Processar informação? Não. Vai, Bobek, me ajuda aí. Pensar, Não. tomar decisões. Não. Se defender. Energia. Economizar energia, se defender. Teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da tua energia mesmo enquanto você está dormindo. Nós somos uma máquina de procrastinação, né? Tudo que a gente faz o tempo todo é tentar adiar o esforço. E a gente só tem a dopamina porque se ela não existisse, a gente já teria sido extinto como sociedade. Por quê? Porque a dopamina serve para você buscar alimento e reprodução. Sem dopamina, a gente não fazia sexo e não comia, que faria com que nós estaríamos extintos, porque a função primordial do teu cérebro é economizar energia. Quando um cliente vai para um processo de tomada de decisão, e para mim o grande desafio de vendas, para quem do profissional de vendas, e pouca gente entende isso, então se você está ouvindo, você vai sair com uma vantagem muito grande, é que por mais que eu como vendedor queira fechar uma venda, adoraria,
fechar um negócio contigo dentro, ao vivo, no podcast, pra gente fazer um bom podcast, né? Mostrar na prática. Mas enquanto eu tô preocupado em finalizar uma transação, você tem um problema que você busca resolver. E no final do dia, quando a gente pega e faz um corte do mercado de quem poderia comprar um produto ou um serviço, apenas 3% do teu mercado está ativamente buscando por uma solução. 97% do teu mercado está inconsciente, insatisfeito, triste, frustrado por não conseguir chegar a algum resultado que ele buscaria. E por que existe uma dicotomia, e para mim a venda da época de Jesus para hoje é a mesma? Porque enquanto você está num processo de tomada de decisão, muitas vezes de um problema que você nem sabe que você precisa resolver, o grande desafio do vendedor não é te apresentar um produto ou finalizar uma transação, e sim entender em qual etapa você está do teu processo de consciência, dentro da tua jornada de compra, e é um trabalho muito mais de eu conseguir não compartilhar informação contigo, porque a informação, ela virou commodity, não vai fazer diferença nenhuma entre você escolher o produto A ou B, e sentir interrogar da maneira correta para que você consiga chegar às conclusões necessárias que finalmente vão culminar na tua última etapa de decisão, que é comparar diferentes opções e escolher a que tem o melhor custo-benefício para você. Né? Então, sobre essa essência não houve mudança. Então, a base para mim é essa. O que a gente tem nesse momento é mais ruído. Né? O CEO da Netflix, ele fala que o grande concorrente da Netflix é o sono. Né? Se ele conseguir descobrir uma maneira de fazer as pessoas dormirem menos, a Netflix fatura mais. Né? Então, no final do dia, por que o lead está cada vez mais caro? Por que as operações comerciais têm taxa de conversão baixa? Por que os departamentos de vendas são setores com o maior turnover de todo o negócio? Porque não se ensina o que é necessário. Porque, na verdade, se você for, principalmente na indústria, que é onde movimenta a economia, a maior parte dos representantes comerciais e dos vendedores, eles estão muito mais focados em apresentar características e falar de produto, né? Muito nessa pegada do que o Fábio falou, de tentar confrontar o cliente que está numa dúvida sobre se é o A ou o B, mas isso aí é 3% do mercado. Né? E aí o que acontece? A gente não tem time de venda. A gente tem, na maioria das vezes, tiradores de pedidos, que são muito bons em responder sobre produto, mas os 97%, que é o que vai fazer a tua empresa virar, está sendo simplesmente negligenciado, ou o cara chega sem estar preparado para comprar e não vai pegar um profissional que vai interrogar ele da maneira correta para fazer o nível de consciência dele subir. Esse é o grande desafio. Tem outro ponto, pegando esse gancho aqui do Thiago, que é o quanto vendas é subestimado, né? Vendas não é uma profissão que tem, como diversas outras, uma formação específica. Mas se não for, cara, a gente promover isso, tem vários players hoje fazendo isso, mas o fato é que você não vai ver, como você fala, né, cara, amigo nosso, uma mãe falando para um filho que quer que seja vendedor, né? Então, esse lugar em vendas também coloca as empresas em uma situação complicada, porque nem todas as operações precisam de toda a complexidade que o Reis falou aqui, né? Você pega processos de vendas mais transacionais, mais ágeis e tal, eu tenho outro tipo de comportamento. Recuperação, por exemplo, né? Mas o fato é que achar vendedor profissional, eu costumo dizer, quando a gente vai montar operações, que um dos primeiros grandes erros que eu vejo a galera cometer é querer contratar só craque, é querer contratar só Neymar ou só vendedor profissional, porque, cara, você não vai conseguir montar um time de vendas só de craque. Né? Nenhum time, na verdade, né? E ainda que montasse, o time seria uma droga. Né? Assim, então, ou seja, eu preciso conseguir pegar pessoas medianas, ter toda uma estrutura, que eu acho que a gente vai falar aqui, de como é que eu monto isso para que as pessoas possam performar dentro desse processo. E pessoas que, via de regra, a maioria delas estão em vendas de passagem. Vendas é um meio do caminho para ela chegar a algum lugar. Eu desafio aí. Você vai para dentro de uma operação e pergunta o que você sonha em fazer da vida. Enquanto a pessoa quer aquele emprego, ela vai dizer, não, sonho vender aqui a vida inteira. Mas se você for olhar na prática, às vezes ela está vendendo ali, fazendo uma faculdade de alguma outra coisa, porque vendas não é a finalidade da vida dela. Né? Então isso é um desafio que a gente enfrenta nas operações também. Essa questão comportamental e até esse preconceito que existe com vendas. Né? As pessoas têm preconceito com vendas. Um aspecto disso que traz essa dificuldade é um pouco do sentimento de rejeição que vendas traz, né? Porque para vender, no livro Objeções, né, do Jeb Blount, ele fala isso. Para vender, você tem que pedir. Quem pede, recebe não. E, cara, eu não sei de outra profissão que você recebe mais não na vida do que venda. Quanto mais não você recebe, mais você acessa uma zona de rejeição que o ser humano não quer lidar com isso. Uma analogia, por isso que diz que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Né, porque tem a ver com rejeição. Então não é só um fator... É um fator psicológico forte mesmo. Cara, as pessoas não querem lidar com isso. Vender é foda, vender é difícil pra caceta. Né? Então, acessa coisas do ser humano que ele tem que trabalhar. Então, eu desenvolvo uma musculatura que eu chamo de musculatura de vendas. Né?
Eu acho que, eu acho não, para mim eu estou muito certo disso, de que quem vende vai desenvolver uma musculatura emocional que torna ele diferente no aspecto do saber pedir, cara, a venda é consequência de uma série de coisas, né? Então acho que é algo que qualquer profissional tinha que desenvolver, né? Então, ao invés de ser algo subestimado, deveria ser algo muito mais valorizado do que é hoje. Eu vejo que a jornada de vendas mudou bastante, né? A jornada de compra do cliente mudou bastante. Eu acho que a jornada de vendas da parte do vendedor mudou muito pouco. Eu acho que poucos vendedores hoje têm uma formação, têm uma escola e desenvolvem essa musculatura. E aí até ia perguntar para vocês, assim, do ponto de vista de vocês, por que vocês acreditam que a profissão de vendas, ela existe essa barreira, esse preconceito, e por que não existem, de repente, outras formas de desenvolver esse profissional que não sejam só as empresas onde oferecem as oportunidades de trabalho? Vocês já viram um documentário que tem no Netflix chamado Poder e Perversão? John Epstein, tá ligado? Eu não. Caraca, esse documentário é muito fogo. Bom, vocês já ouviram falar na teoria da conspiração? Sim. Você sabe que no dólar tem um símbolo do Illuminati? Sim. Então, tipo assim, minha teoria, tá? É que vendas é uma habilidade perigosa demais para ser popular, né? Então você vai no cinema. Quem que é o personagem que vem na tua cabeça no cinema que era vendedor? Lobo de Wall Street. O que ele fazia? Enganava os outros. Novela da Globo, quando vocês eram pequenos, quem era o vilão da novela? Era o mais rico, que normalmente era vendedor. Empresário, né? E, cara, quando você aprende a vender, acabou, velho. Uma parte relevante do meu tempo eu dedico a dar mentorias. Algumas delas, muitas delas, pagas, mas algumas gratuitas. Hoje eu dei mentoria para uma garota. Cara, 23 anos. A garota tem 23 anos. Ela montou uma empresa que monta operação de vendas. A garota está fazendo R$300 mil com 6 funcionários. Você conhece, pelo menos, 100 negócios que estão aqui ao redor dessa rua que não tem a rentabilidade que essa garota, aos 23 anos, tem. O que ela está fazendo? Ensinando vendas para quem não sabe vender. Essa margem não existe em nenhuma empresa listada. Aos 23 anos. E, na verdade, quando eu fui almoçar com ela, eu pensei, velho, eu preciso de uma community manager. Vou contratar essa menina. Quando ela falou, eu falei, pô, ela ganha mais que eu, cara. Como é que eu vou contratar ela? Não dá. Quem mandou ensinar a vender? Pois é. Então, assim, por mais que exista um preconceito em relação a vendas, a única profissão que você consegue ganhar mais do que o dono da empresa é vendedor. Gustavo, do meu time, em dezembro, vendeu 1.200.000. Somando o fixo, somando o 13º e somando a comissão dele, ele teve um OTE total mais alto do que o meu. Qual outra profissão você conhece que o cara consegue ganhar mais? Então, por que eu contei a história do John Epstein? O John Epstein é o seguinte, velho, é muito pesada a história, tá? Ele tinha uma ilha onde tem fotos do Trump, do Bill Gates, do Bill Clinton, do príncipe da Inglaterra lá. Só que, qual que é a história da teoria da conspiração, né? Você quer ser presidente da maior nação do mundo? Vai. Só que você vai para essa ilha que acontecem coisas bizarras e teremos fotos suas, né? Então, se por acaso você começar a não aprovar a lei que eu quero ou passar tal projeto, chega uma carta para você escrito: a próxima está indo para o New York Times, e um desses caras extremamente poderosos do lado de uma menor de idade. Então essa, tipo assim, o poder e perversão é a prova viva de que existe a teoria da conspiração. Porque, cara, não tem como aquilo ali acontecer e, tipo, não vou desvirtuar o podcast falando disso, porque seria um podcast à par contar sobre isso, mas a verdade, o que parece era, esse John Epstein tinha uma ilha onde ele levava as pessoas mais poderosas do mundo e provavelmente eles produziam informações que permitiriam manipular a ordem da humanidade a partir disso. Para mim acontece a mesma coisa com a função de vendas. Ela é desmerecida, ela não é ensinada, ela não é desenvolvida porque é um conhecimento poderoso demais e você precisa controlar a população. Por isso os vendedores são os vilões das histórias e das novelas e de todos os filmes, mas não tem nada no mundo que gere mais milionários. E você não vai encontrar, de Flávio Augusto a Jeff Bezos, nenhum cara de extremo sucesso que não seja um excelente vendedor. Porque mesmo que você não esteja vendendo para o consumidor final, você tem que vender para o teu time, você tem que vender para o investidor. Tem que plantar uma cultura forte. Por que a Amazon erra um projeto e o Walmart erra um projeto, a ação do Walmart despenca, a da Amazon não muda nada? Bezos fala nas cartas de Bezos: eu treino os meus investidores, né? Eu doutrino os meus investidores a entender que comigo ganha no longo prazo. Então eu posso errar e com isso eu sempre seria uma empresa inovadora. O Walmart, se testar e fizer errado, despenca. Bela reflexão, Reis. Eu tenho 3 pontos sobre isso.
O primeiro ponto é, vendas para mim cara, o meio mais acessível, mais democrático para ter sucesso. Você para olhar em qualquer nicho, em qualquer segmento, um contador. Vocês conhecem algum contador duro? Existem vários, eu vim desse mercado, posso dizer. Não sei, nunca parei para refletir sobre isso. Mas você vai ver muito contador ganhando muito dinheiro, usando as mesmas ferramentas, com o mesmo conhecimento, às vezes estudou na mesma faculdade, na mesma cidade. Se a gente for extrapolar isso, um advogado, para todas as profissões, para todos os profissionais, na verdade. Você vai ver gente muito bem sucedida e gente que não é tão bem sucedida do ponto de vista financeiro, de resultado. O que diferencia? Vendas. Nesse lugar, quando eu olho para vendas, quando eu me proponho a ser um profissional, entregar seja minha mão de obra, ser um empreendedor, cara, se eu tenho uma barraca de cachorro-quente, eu sou um empreendedor. Mas a verdade é entregar valor para alguém e oferecer. Porque se você pegar a essência de vendas, o que é vendas na essência? Alguém consegue traduzir com uma palavra, uma resposta assim? Eu não sei se eu tenho a resposta, a verdade absoluta, mas tem algumas coisas que eu acredito. Por exemplo, vender é uma capacidade que você tem de transferir uma certeza. Transferência de crença, né? Sabe, você pega alguém que está lá, o cara não estava às vezes pensando naquilo que você quer dizer, ele nem concordava às vezes com você, e você é capaz de interagir com essa pessoa e demover ele de um ponto de vista para o outro, ele muda de opinião e toma uma decisão porque você consegue fazer isso. Aí para pensar, concordando com o Thiago aqui, cara, o quanto isso é poderoso, mas indo um pouco mais além, eu, por exemplo, já contei minha história aqui para vocês lá no Ecotimais, né, que a gente palestra lá e tal. Eu sou um cara que sou órfão de pai vivo, filho de uma telefonista, nasci em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Thiago é carioca também, tamo junto. Cara, e eu curei minha gagueira, porque eu era gago, com vendas. Vendas me trouxe tudo que eu tenho hoje, porque se a gente for assim, vamos fazer uma engenharia reversa de vendas, vamos construir de trás para frente. Para eu ser profissional nisso, o que eu preciso ter, cara? Eu preciso ter inteligência emocional, mas não é qualquer inteligência emocional. Não é assim, eu tenho inteligência... Não, você vai lidar com a pressão de vender, te exige que você seja profissional nisso. Resiliência, persuasão, de comunicação, você bota o pacote todo. Programação neurolinguística, tudo que envolve. Cara, você tem que se desenvolver em tanta coisa que isso te torna uma pessoa diferente nesse lugar. Então esse é um primeiro ponto. Eu penso que qualquer profissional, qualquer empresário que almeja sucesso, vendas deveria ser a skill que ele deveria se preocupar mais. É a mais acessível. É a mais acessível e é a que vai trazer sucesso de maneira mais poderosa para ele. Segunda coisa, segundo aspecto sobre isso, né? Que para mim é muito forte quando eu olho para, cara, o porquê que as empresas têm essa dificuldade, né? Grande parte dos empresários e das pessoas, como a gente falou aqui, tem aversão a isso, tem aversão a vendas. Então, vendas é tratado sempre de maneira subestimada em todas as operações de todas as empresas, ou grande parte delas. Não, na verdade, acontece um negócio que é o seguinte, quando o empresário meio que tipo, se vangloria de não ter marketing nem venda. Ele fala assim, minha empresa é tão boa, meu produto é tão bom. Ele vende sozinho, né? Que ele vende sozinho, né? Boa, ou não tem marketing, né? Mas só para seguir aqui, aí você vê, cara, empresa que o cara se orgulha porque o prédio é bonito, porque o time porque o estoque, porque, cara, e venda. Tem aquela cultura do sales-centric, né? Eu posso ter uma organização centrada nela mesma, ou eu posso ter uma organização centrada em vendas. Cara, quem vai determinar isso é a cultura de quem está à frente do negócio. Então, eu sou um CEO, um empresário, um profissional centrado em vendas ou centrado em qualquer outra coisa. Se eu sou centrado em vendas, isso é uma coisa importante, porque assim, tem muito elemento nisso, mas um dos elementos a gente fala aqui que muita gente às vezes tem medo do sucesso, né? Então, por exemplo, se você perguntar para alguns empresários, cara, qual é a tua... por que a tua empresa existe? Qual é o teu... A pessoa fala de propósito, fala de um monte de coisa, mas ela não fala da principal definição para mim de um negócio, de uma empresa existir. Cara, ela existe para ter mais resultado do que todo mundo, para gerar dinheiro e botar mais dinheiro no bolso de todos os envolvidos, acionistas, enfim, do que meus concorrentes. Legal, no meio do caminho eu vou cumprir meu propósito, eu vou entregar valor, tem diversas outras coisas. Mas se eu não vendo mais que todo mundo, ou não cresço mais que todo mundo, eu estou perdendo tempo, eu não estou cumprindo a razão de uma empresa existir. E nesse lugar, cara, vendas é o elemento principal. Né? Então, esse ponto para mim, ele é um ponto crucial. Tem que ter uma virada de chave na cabeça. E o último, assim,
Então, cara, o aspecto assim, do ser humano comportamental, a mentalidade do empreendedor e, por último, vocês sabiam que o soldado americano, ele quando vai para a guerra, ele vai com uma média de $50 mil de equipamento com ele. Mais ou menos isso. Se fosse converter aqui, sei lá, uns R$250 mil de equipo para ir para a guerra. Cara, Thiago, você faz isso similar? Os empresários conhecem as ferramentas de vendas? O cara não sabe que existem componentes, não sabe que existe Sales Ops, Sales Enablement, não sabe o que é uma matriz de qualificação, matriz de objeção. E, consequentemente, os vendedores também. Os caras vão para a guerra desarmado porque a gente vem de uma cultura que venda é aquela venda no chicote e cenoura, né? O que você faz para montar uma operação de vendas? É mole. Como eu não quero fazer isso, bota um cara bom aí para tocar esse negócio, bota um monte de vendedor, cenoura na frente, chicote atrás, não pode inverter isso, né? Então, cara, e toca esse negócio e deixa rolar. Então, tem uma cultura ainda, cara, que subestima nesse lugar também. A operação de vendas para funcionar precisa de outras coisas, cara. E as pessoas desconhecem isso, pelo menos na minha experiência. Você tocou num ponto muito legal para a gente introduzir. Levando a gente para a temática central do podcast aqui, que a gente vai falar muito sobre esse lugar, esse ponto de partida de montar time de vendas, o desenvolvimento da mentalidade. Mas você tocou num ponto importante que eu queria introduzir antes, que é máquina de vendas. É um termo, para mim, novo. Novo no sentido de que surgiu, talvez nos últimos 3 anos, isso aqui começou a chegar até mim. Eu venho de uma escola executiva, mercado tradicional, grandes consultorias, até quando estive na Empíricos, cara, não se falava em máquina de vendas. De repente começou a se falar. Mesma coisa que está acontecendo agora com o tal do RevOps, né? Que é quase que esse fim do chapéu de marketing, a figura do revenue, CRO lá indo para frente, liderando CRM, é tudo muito novo para mim. Mas o que é máquina de vendas? Eu penso máquina antes de time? Eu penso time antes de máquina? É engraçado que o termo... Como que eu tô no meio do caminho disso? Pensando para tangibilizar, assim, tipo, os empresários que estão ouvindo a gente, ele fica recebendo máquina, ele tem um time na empresa dele, o que ele faz? Põe a máquina, começa pela máquina, começa pelo desenho. Acho que é legal trazer uma definição, né? Traz a tua, eu trago a minha só para nivelar, né? Às vezes é meio que mal visto, né? Fala assim, pô, máquina, vamos explorar os recursos, né? Eu já acho massa. Vamos metralhar os seres humanos. Cara, quem criou esse termo foi um investidor chamado David Scott. Inclusive, para mim, é a referência principal para quem quer entender mais de vendas, de estrutura de vendas sistêmica, que é o For Entrepreneur. Para mim, tem 2 caras tipo, que são muito bons e que, para beber tipo, direto na fonte, que é o David Scott, né, do For Entrepreneur, e o Saster, né, que é o Jason Lemke. O Jason Lemke, inclusive, escreveu um livro junto com o Aaron Ross chamado, em inglês o nome é muito mais legal do que em português, que é Impossible to Inevitable, né? Em português eles traduziram para hipercrescimento, que não tem nada a ver, né? Mas... Então, eu achei até muito semelhante com Receita Previsível, assim. Olhando os 2 livros... É porque, tipo assim, cara, o blog, velho, empreendedor tá escalando. O blog do Jason Lemke tem tudo que você precisa, mano. Tipo assim, ele tem os desafios de uma operação comercial. Inclusive, eu queria ter te mandado esse artigo, não consegui. Os desafios de uma operação comercial de acordo com a faixa de receita, entendeu? Então, tipo, até 5 milhões, até $1 milhão, você é o Trailblazer, né? O Mr. Desbravador, né? De 1 a 5, você é o cara de processo. De 5 a 20, você é o Mr. Repeatable, né? Tipo, teu objetivo é fazer repetição. E aí o último é o Mr. Dashboard, que aí você vai pro global. Mas, voltando pro Scott, ele fala o seguinte, máquina de vendas é você conceber a sua operação comercial centrada no seu cliente. O grande objetivo da máquina é entender os diferentes elementos e passar a observar a estrutura comercial como uma linha de produção. E aí, se a gente for para esse ponto, onde que mora a grande cagada em vendas? Como é que normalmente, né, você vende com a consultoria, como é que normalmente uma empresa maior vai definir a meta do ano? Pega o faturamento que quer, queremos faturar 20 milhões. Quanto que um vendedor vende por mês? 1 milhão. Por ano, 1 milhão. Então precisamos de 20 vendedores. Né? O número de vendedores. Né? Então temos 20 vendedores, vamos pegar 20 milhões. Acontece isso? Não.
né? E o Rigonati, que é um dos meus grandes mentores de vendas, ele tem uma analogia que ele fala que é o seguinte: você vai montar uma loja de móveis, de cadeira, e aí você contrata um marceneiro. E aí você fala pro marceneiro assim: marceneiro, toma esse machado, lá em cima tem uma floresta, você vai derrubar uma árvore, você vai trazer ela até aqui, você vai limpar a árvore e depois você vai fazer uma cadeira. Quantas cadeiras esse marceneiro vai conseguir fazer por mês? O que é a máquina de vendas? A máquina de vendas eu tenho um lenhador, eu tenho um transportador, eu tenho um limpador de árvore e eu tenho um marceneiro para finalizar. O que acontece quando você sistematiza? Você começa a especializar a função. Por quê? Porque o gargalo de vendas não é o fechamento, não é o atendimento do cliente. O gargalo de vendas é a geração de oportunidade, é a geração de demanda. Só que, para você criar uma lista de empresas, fazer ligação e agendar uma reunião, você tem baixo esforço. Você concorda? Não é algo de tanta complexidade. Eu preciso ligar pra caralho, 70% das ligações não são nem completadas. Eu preciso quebrar padrão. Eu preciso fazer o cara do outro lado da linha prestar atenção um pouquinho em mim, confirmar alguns dados e agendar uma reunião para o especialista. Qual que é o meu nível de profundidade e compreensão sobre o business, sobre o negócio, sobre o que precisa ser ofertado? Baixo. Só que é um trabalho muito braçal. Então baixo valor agregado, mas alto esforço. Depende do canal também, né? Você está falando de uma lista de empresas B2B que eu tenho uma série de ferramentas. Eu posso ter geração de demanda em outras frentes também. Mas mesmo assim, vamos falar que você fez inbound, mídia paga ou social media. Chegou um lead, o trabalho vai ser rodar um filtro de qualificação e fazer ligação até conectar. Quando você faz mídia paga, cara, 50% indo bem pra caramba, desaparece. Você não consegue falar. De todo mundo que se cadastra na tua lista. Vou te falar, eu tenho time to response, 80% dos meus leads, eu acompanho hoje mais de 600 operações, a gente consegue se conectar nos primeiros 5 minutos. Mesmo assim, 50% vai pro além. Tá? Uma taxa boa de conexão é de 40% de quem se cadastra. Bem boa, né? Então, assim, você entende que aqui tem um puta desafio. Então, eu tenho uma primeira figura, que é o cara que a gente chama de desenvolvedor de vendas, ou SDR, ou BDR, que é o cara responsável por essa qualificação. E ele é como se fosse um zagueirão. Ele vai filtrar quem passa e quem não passa para otimizar ao máximo o tempo do executivo de vendas. A conexão, até para os nossos ouvintes estarem já... Eu já vi as pessoas mensurando a taxa de contato e a taxa de conexão de forma diferente. Você está colocando no mesmo... Não. Conexão é ser atendido por alguém. Você falou, 70% das pessoas eu não vou conseguir contato. Estou entendendo que é uma parada mais de taxa de contato. Aí em cima de que eu tenho contato, 40% eu gero conexão. Nesse 70% eu estou falando de outbound, lista fria sendo construída. Tá? Quando a gente fala de inbound ou mídia paga, essa taxa ela é melhor. Tá? Principalmente se você conseguir ter um bom time to response, que é esse tempo de conexão no momento que o cara cadastra. Então conexão é geração de oportunidade. A conexão é qualifiquei, gerei oportunidade, essa é a taxa de conexão. E aí depois você joga para frente para um closer, para um executivo de vendas, para uma pessoa que vai ser responsável por dar sequência no atendimento comercial. Normalmente esse cara é um pouco mais qualificado. Mas de forma resumida, até para passar a bola para o Fábio, máquina de vendas eu vou sistematizar o meu processo comercial centrado na necessidade do meu cliente com o objetivo de gerar a melhor experiência para ele e otimizar essa operação olhando métricas e modelos com o objetivo de ampliar a minha eficiência. Boa. Cara, eu vou trazer aqui, só para a galera entender um pouco. Eu cheguei numa época com a Sales Farm, não a Sales Club. Na Sales Club a gente ensina, implementa a máquina de vendas também e tal, mas na Sales Farm eu cheguei a operar centenas de operações, assim, né? Eu operar com o meu time. E eu senti uma necessidade muito grande, porque tudo que a gente conhece via de regra, pelo menos eu posso dizer, das melhores práticas de vendas, quando eu montei a Sales Farm em 2020, cara, eu fui olhar Gartner, eu olhei as maiores operações do Brasil, eu olhei algumas de fora, para entender quais eram as boas práticas de vendas que existiam no mundo. Não olhei o mundo todo, tá? Cara, eu olhei bastante coisa. Focou no quadrante. Exato. E aí, qual foi o grande desafio? Receita Previsível, por exemplo, é de 2011. E não se encaixa na realidade do Brasil. Tem um livro bom para muita coisa. Chama Demanda Infinita. Demanda Infinita, muito bom, tá? Já tá em best-seller? Tá. Parabéns, mano. Muito bom, parabéns. Demorou a sair o livro, vai. Pô, que 2 anos. Bom que saiu, que bom que saiu. Mas esse ponto é importante, né? Quando você lê Receita Previsível, é difícil encontrar uma avenida de conexão com a realidade. Exatamente. Vamos lá, eu vou dizer exatamente por quê. Um exemplo, muito do que o Reis falou aqui é minha vida, eu vivo isso. Mas, por exemplo, isso não se aplica para um varejo. Isso não se aplica para quem vende B2C no sentido de ele não tem processo de venda complexo. Tem que criar uma camada de abstração para pegar. Exato. Né? Então, eu tinha o desafio
de conseguir ser abrangente nisso, cara. Como é que eu trago algo que pega todo mundo, que eu consigo ajudar todos? Então, assim, a minha tradução de máquina de vendas, que é assim, eu entendi na prática que eu preciso pegar os conceitos de máquina que a gente aprendeu nos processos mais complexos. Então, eu venho de SaaS, eu criei empresa de software, né? Então, quando você vende, grande parte de tudo que a gente falou aqui vem dessas escolas de SaaS, que são vendas mais complexas. Quando eu vendo software enquanto serviço, vendo através da internet, então eu tenho que ter uma operação que ela é mais complexa do ponto de vista de recursos e tal. A minha mentalidade foi, como é que eu traduzo isso para a realidade de um varejo? Como é que eu aplico numa indústria real, que tem representante? Como é que eu torno isso popular Brasil? E aí, a minha definição de máquina foi, cara, máquina para mim é quando eu pego um departamento comercial, qualquer departamento comercial. Então, quem está ouvindo aqui agora, você tem, por exemplo, uma equipe. Você tem o departamento comercial de uma pessoa. Beleza, como é que eu entendo o que é máquina de vendas na minha visão? É quando eu pego a área comercial e torno isso uma engrenagem, como o Reis falou aqui. Essa engrenagem tem 3 coisas que, para mim, quando eu construo, eu tenho o que eu posso chamar de máquina de vendas. Primeira delas, uniformidade. O que é uniformidade? Eu pego uma empresa, deixa eu aplicar, cara, eu lembro aqui, eu peguei uma indústria que tinham 200 representantes comerciais, indústria de material de construção. Essa indústria, cara, de 200 representantes, 20% bate meta, vende. Porque os outros 80% não é prioridade no portfólio, o cara não está nem aí, ele não quer saber. O que é traduzir assim, trazer uniformidade, nesse caso, para essa indústria? Cara, você tem um conceito de perfil de cliente ideal. Você também precisa ter um conceito de perfil de vendedor ideal, de representante ideal. Não adianta você ter 200 representantes, só 20 vende. Ah, mas eu não pago comissão. Legal, mas esse cara está te dando trabalho. Vem cá, vamos criar formas de tornar mais uniforme o resultado desses caras. Eu vou ter 100% do meu time batendo 100% da meta? Não. Mas eu consigo criar uma forma para chegar pelo menos lá no 70, 10, 20 do velho Jack Welch, né? Cara, que é 70% do time pelo menos precisa estar ali numa média que eu entendo, cara, que vai chegar no resultado. Vou ter 20% de outliers e vou ter 10%, cara, que não chega nem na metade. Essa dica aqui já é uma coisa que você pode aplicar na tua operação hoje. Você tem 10 vendedores, você vai ter 2 outliers, um ali, cara, que não vai, e 70% que você tem que trabalhar muito eles. Eu tenho que ter uma gama maior de pessoas que tem um resultado uniforme. O exemplo que o Reis deu para corroborar aqui e construir junto. Pô, tem uma área de pré-vendas, como o Reis falou. Cara, se eu tenho 10 pré-vendedores, 2 fazem 30 agendamentos, o restante não faz nem 5, cara, uma discrepância muito grande. Eu preciso tornar mais uniforme. Show? Perfeito. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é quando eu torno isso autônomo. Qual é a grande dor da maioria das operações do ponto de vista de, agora você que está ouvindo aqui, como gestor, como líder, como CEO da sua empresa? Cara, eu preciso ser babado da operação. Se eu não estiver ali em cima cobrando para ligar, ninguém liga. Se eu não tiver com um velho chicote, a coisa não acontece. Ou pior do que isso, quem aqui está ouvindo, você que está ouvindo esse podcast agora, você é CEO da tua empresa, eu faço sempre essa pergunta na palestra e uma galera levanta a mão, você já deve ter se ligado, ou André. Fundador ou CEO, né? Fundador, CEO ou diretor / sócio e você é a pessoa que mais vende na sua empresa. Cara, uma galera levanta a mão. Velho, se para a empresa entregar o número que ela precisa, você está no processo, o processo depende de você, tem 0 autonomia dessa operação comercial. Você sair, a operação cai. Então, eu preciso que seja autônomo, ela tem que funcionar sem mim, sem eu ter que ser babá dessa operação. É possível, né? Ou, às vezes, a dependência não é de um líder, é de um vendedor. Às vezes o cara tem 5 vendedores e um faz 80% da meta. Cara, também tem uma dependência horrível ali, eu preciso eliminar isso. E, por fim, para encerrar aqui, cara, previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu tenho que saber, no início do mês, cara, quanto eu vou fazer de resultado já no final. É o que o Reis falou. Quando eu quebro de trás para frente, né, eu consigo tornar previsível. Porque tem um elemento aqui que é importante. Cara, taxa de conversão. Né? Eu preciso conhecer minhas conversões ao longo do processo de vendas. Traduzindo de forma simples. Eu sou um varejo, né? Uma loja de rua. Cara, quantas pessoas precisam entrar na minha loja para eu fazer uma venda? Eu extrapolo isso para e-commerce. Cara, quantas visitas eu preciso no site para uma venda sair? Isso se aplica a todo mundo. Então, percebe? O que eu quero trazer com esse
né, com essa definição os conceitos de máquina de vendas que a galera ensina se aplicam a todos. Não do jeito que está no livro, mas eu tenho que traduzir essa personalizar, né? para a minha realidade. E é extremamente possível. Cara, só para fechar, vou dar um exemplo que eu lembrei agora, acho que é importante. Cara, eu tenho uma empresa. Reis, olha que loucura. Você deve ter case assim lá, cara. Agro. Agro é punk, né? Por quê? O perfil de cliente ideal do cara é o fazendeiro. Bicho, o fazendeiro, uma empresa nossa, cliente nossa. Tu já foi numa fazenda? Já, cara, já. Cara, já. Na porta de fazenda, você já viu isso? Tem placa escrita assim, proibido vendedor, e normalmente com 2 tiros. Caramba, meu. Tipo, e você vê assim, você fala assim, mano, esse furo aí é um calibre alto. Deve fazer um estraguinho, né? E aí o vendedor pede tem que ser macho. Cara, só para fechar esse exemplo que é muito bom. Os caras vendem balança para boi. Então, mas, cara, um produto o produto é do tamanho desse estúdio aqui. É um trambolho para botar o boi e fazer procedimentos para fazenda, mano. Cara, a gente aplicou esses conceitos que eu tô falando. Então, a parte da prospecção eu posso fazer à distância. Mas eu preciso visitar porque tem uma necessidade de provar o material. Então, você pega os conceitos, o que eu acho que a galera tem que entender é que tem que desconstruir. Não é online ou presencial. Não é inside sales ou field sales. É desconstruir isso e entender, cara, se eu tenho que tocar no cliente na hora de fazer a venda, eu vou tocar, mas não significa que todo o meu processo precisa ser presencial. Essa empresa, só para fechar, primeiro mês de operação que a gente implementou esses conceitos. R$1.635.000 de nova receita no primeiro mês. Cara, agro... Então, eu estou trazendo isso para, cara, todo mundo que vai ouvir esse podcast, quebrar essa toda empresa cultura de que para mim não é ter, possível, de que para mim não é realidade. Eu vejo que hoje as empresas elas têm uma dificuldade de entender isso, porque quando a gente fala do conceito máquina de vendas, parece ser bem complexo. E às vezes aquela empresa menor, ela acredita que a máquina de vendas, esse conceito, ela não serve para ela. Mas uma dúvida que eu tenho em relação à máquina de vendas é em relação ao modelo. Por exemplo, tem algumas empresas que vendem no modelo mais inbound e outras empresas no modelo mais outbound. A máquina de vendas consegue personalizar mesmo naqueles modelos mais tradicionais de outbound, aquela venda externa, aquela venda de rua, venda pautada em prospecção, em recomendação. Como que é feita essa personalização? Então, você precisa separar aquisição do processo comercial. Dentro da metodologia do Demanda Infinita, eu separo a construção de máquina em 4 etapas. Primeira etapa, a definição de estratégia, que é o quê? ICP, né? Ou seja, perfil de cliente ideal e nicho. Perfeito. Cara, qual que é a pior estratégia que existe? Generalista, né? Você tentar vender para todo mundo. Por quê? Qual que é a bucha que acontece quando você faz isso? Você não consegue qualificar. Então vamos pegar que um mês tem 22 dias úteis. De 22 dias úteis, se você manda muito bem, você tem 20% de conversão. Significa que de 22 dias úteis, você passa 17 dias na frente de pessoas que não vão te comprar. Né? Porque 80% não compra. Quando você não tem a definição do teu perfil de cliente ideal, você não consegue qualificar. E aí ferrou. Você não consegue tomar nenhuma outra decisão. Cara, antes da pandemia, eu fui numa empresa em Belo Horizonte. Cara, que tristeza, mano. Pensa um escritório gigante, com meia dúzia de gato pingado. O cara tinha pego o dinheiro do investidor, contratou todas as ferramentas. Contratou CRM, Sales Engagement, tudo. Queimou o dinheiro todo, mandou todo mundo embora. Eu falei, cara, e por que você fica nesse escritório? Porque eu paguei já 24 meses, não tem como agora, tem que usar esse negócio. Por quê? Porque o cara botou a ferramenta antes do processo. Então, 4 etapas. Primeiro, definição de estratégia. Sem definir para quem você vende, você não vai conseguir definir canal, não vai conseguir definir processo, não vai conseguir definir tecnologia. Esse é um ponto que responde aquela minha pergunta inicial. Máquina antes de time. Na essência... Direção. Perfil de cliente ideal. É agro, é um processo. É empresa de tecnologia, é outro processo. Perfeito. É pequeno empreendedor, é outro processo. Depois que eu defini direção, ou seja, definir a estratégia, agora eu vou definir canal de aquisição. Vai ter uma discussão, cara, que existem de 201 a 18 canais de aquisição. Entre eles, os mais clássicos, inbound e outbound. A galera confunde inbound com mídia paga e social media. Mas inbound é produção de conteúdo, mídia paga é um outro negócio e social media é outro. Quando definir o canal de aquisição, próximo passo, sistematização de processo. A sistematização de processo, ela vai ter uma correlação com a complexidade de venda. Cara, eu vendo para o C-level de empresas com mais de 50 mil colaboradores. Coca-Cola, 3M. Velho, passar por esse cara é mais difícil falar com o presidente. Ele vai ter um negócio chamado gatekeeper, que é a secretária que ela é treinada em 8 idiomas distintos para não deixar ninguém falar com o cara. É um processo. Se eu vendo para o Zezinho da padaria, meu irmão, é volume de ligação, porque o cara atende o telefone, entendeu? Então, outro processo. Por último, uso de tecnologia.
né? A tecnologia vai definir qual software eu utilizo para sistematizar isso tudo e como é que eu consigo ter métricas para poder otimizar. Tem um físico israelense chamado Elias Goldrich. Para mim, esse é um dos maiores gênios de gestão que já passou pela Terra. Esse cara escreveu um livro muito famoso chamado A Meta, né? Que ele explica o conceito da teoria da restrição, né? Ele fala que toda linha de produção vai ter a velocidade do seu maior gargalo. Então, estou numa linha de produção de garrafinhas, né? Estou lá envasando 100 garrafinhas por minuto. Só que a máquina que tampa a garrafinha só consegue tampar 10 por minuto. O que vai acontecer? Ao lado da máquina de tampa, você vai ver um montão de garrafinha não acabada. Ele chama isso de throughput, né? Ou trabalho não acabado. Qual que é o problema da garrafinha não tampada? Vazão. Você já gastou luz, você já gastou matéria-prima, mas você não consegue transformar em receita. É isso que quebra uma empresa, porque eu tenho todo o custo, mas eu não tenho receita. Nesse exemplo da empresa que eu fui, que pegou o dinheiro do investidor e teve que mandar todo mundo embora, o que eles fizeram? 20 vendedores, e os 20 vendedores jogando paciência o dia inteiro porque não tinha oportunidade qualificada, porque não definiu quem era o cliente, não definiu qual era o canal e não definiu qual era o processo. Quando você não faz esse encaixe entre mercado, canal, processo e tecnologia, a chance de dar merda é absurdamente alta. É tipo assim, cara, vamos viajar, André? Você fala, vamos, faz a mala aí. Aí você vai lá e, bota sunga, bermuda, e a gente chega no Alasca. Tu fala, ferrou. É exatamente a mesma coisa. Se eu não definir para quem eu vendo e ir encadeando essas decisões na construção do meu processo, a chance de dar errado é muito grande. Aí o que acontece? O empreendedor vai para uma agência, escolhe o canal de maneira aleatória, não pesquisa o canal que ele tem menos concorrente, não pesquisa o nicho que ele mais atende. É muito comum, hoje na Growth, cara, a gente gerou 1,8 bi de receita para os nossos clientes. A gente tem uma plataforma onde a gente controla todas as operações e a gente consolida o FIV, que é o contrato agregado, e nesse momento está em 1,8 bi. É muito comum a gente entrar numa empresa... Total. É muito comum a gente entrar numa empresa e ver o empreendedor gastando uma energia enorme num perfil de cliente específico, que muitas vezes é o mais concorrido, tem volume, margem baixa, churn alto, e você, quando você clusteriza a base do cara, você acha uma segmentação que tem menos ciclo de venda, ou seja, CAC menor, maior taxa de conversão e maior tempo de receita gerado pelo cliente, e que é simplesmente negligenciado. Pouquíssimas pessoas fazem uma estruturação do processo centrado nesse cara, porque eu não vou conseguir montar um processo para vender para o CMO da Coca-Cola e para o Zezinho do boteco igual, porque é completamente diferente, tanto esforço, quanto capacidade de conexão, quanto capacidade de absorção de custo de aquisição. A gente tá falando muito do Zezinho aqui, um abraço pro Zezinho aqui que tá... Se tiver algum Zezinho, Se tiver algum Zezinho, nada pessoal aqui, Nada cara. pessoal, muito pelo contrário, são os Zezinhos que movimentam o Brasil. Vamos mudar né? aqui só pra a próxima é Zequinha. Tá bom, tá bom. Vai que tem um Zezinho, né, Fábio? Boa, boa. Legal. Cara, corroborando um pouco com o que o Reis trouxe já, porque é muito assunto, né? Se a gente for falar de tudo que precisa para construir, cara, a máquina é muita coisa. Mas traduzindo assim, de um jeito, de novo, de um jeito simples, para que, cara, o cara que é varejo aqui, que é indústria, que é serviço, como é que ele se encaixa nesse processo? Acho assim, o Reis trouxe já uma reflexão e para organizar na cabeça, eu acho que é assim, ó, estratégico, tático, operacional. Estrategicamente você tem que fazer coisas como o Reis falou, taticamente e operacionalmente também, para você construir uma operação comercial, digamos, que para de pé. Perfil de cliente ideal, ok, não vou nem falar mais para não, cara, senão é muito assunto. Quando a gente fala sobre, cara, entender quem é o cara que me traz mais dinheiro e etc., para cada segmento isso pode ser visto de um jeito. Então, por exemplo, todo mundo que tem muitos itens, estão vendo muitos itens, eu tenho muitos SKUs, etc. SKU é o código de produto, né? É bom falar. É a sigla sistêmica, é a sigla de código sistêmica de produto. de produto. Todo mundo que tem muitos SKUs, a forma de eu olhar para entender quem é meu cliente ideal, ela é através de, por exemplo, uma matriz chamada RFV, que a gente fala. Então, assim, ó, eu tenho muitos produtos, vendo para diversos clientes, esses clientes me compram um determinado valor, então, pensa ao longo de um ano, eles me compram um determinado valor, com uma certa recência, então, quem me comprou por último, digamos assim, é uma frequência X. Tem cara que me compra de 15 em 15 dias, a cada semana, a cada mês. Quando eu cruzo essas informações, a gente consegue entender quem é o cliente com melhor comportamento. Só que isso não serve só para eu saber quem é meu cliente ideal. Porque para esse caso de cliente, eu não estou falando de aquisição de novos. Então uma coisa é montar, e eu acho que esse é um ponto importante de entender também sobre essa estruturação. Porque venda não vai acontecer só quando eu me refiro à aquisição, né? Então eu vou
capturar novos clientes. Beleza, o que o Reis trouxe. Só que eu tenho operações que não é sobre capturar cliente só. É sobre vender mais e bem para quem está na minha base. Então você pensa em qualquer segmento aqui que está ouvindo, ele tem muitos clientes na base e muitos produtos. Ele nem sabe priorizar. Porque eu sou vendedor de uma indústria que tem 3 mil produtos. Como é que eu sei qual é o cliente que está precisando do produto da família X? Então, eu tenho mecanismos para eu conseguir estruturar isso e priorizar o trabalho do vendedor. Ali eu estou falando de manutenir a base que eu já tenho. Agora, para esse mesmo tipo de empresa, adquirir novos clientes, entra o que a gente fala de positivação, mas eu vou prospectar novos clientes dentro dessa estrutura, cara, e cada processo vai ser de um jeito. E, por exemplo, tem casos onde eu vou precisar ter uma operação mais farmer. O Reis falou já sobre Hunter, sobre Closer, eu vou falar do farmer, né? Cara, que é o perfil de vendas um pouco diferente. O Hunter é o cara que ele é caçador. Geralmente quem tem perfil Hunter é aquela pessoa que tem uma resiliência de fazer 100 ligações por dia. Não é todo mundo que é capaz disso. Eu, por exemplo, sou. O primeiro... Você é? Eu sou, mas detesto fazer 100 ligações por dia. Quase a maior parte das pessoas não gostam. Quer ver? Deixa então eu você não é? Aqui. Não, eu sou extremamente closer. Mas aqui, ó... Você é closer. Sou mais closer do que Hunter. Mas aqui, ó... Quer ver um exemplo? Reis, você pode ajudar aqui. Eu não sei se... Talvez você resolva meu dilema. Eu busco um pré-vendedor, tanto faz, inbound, outbound e tal, que trabalha 5 anos na profissão. Cara, sim, mas operação a vera, 100 ligações por dia e tal, que o cara é sênior na profissão, trabalhando feliz, tá lá a vida inteira como pré-vendedor. Cara, é difícil achar. Esses dias eu estava pesquisando e parece que uma das profissões que mais tem vagas abertas e menos preenchidas no LinkedIn é a vaga de SDR. Pois é, mas quando você olha para a estruturação, botar uma pessoa que está iniciando na tua empresa ou está iniciando no processo de vendas, para que no primeiro momento a principal atividade dela seja essa, Perfeito. com uma jornada já pronta, você vai ficar 6 meses nessa posição. Daqui a 6 meses você pode estar apto para virar um vendedor. Perfeito. Cara, você cria um mecanismo de capacitação ali para o time que pode ser muito legal. Mas só para encerrar esse ponto. Então, eu vou ter uma necessidade em algumas operações de um perfil mais farmer, que é diferente. É aquele vendedor que ele atua se relacionando com a base. Então, para esse exemplo que eu dei, não é um cara que é um hunter. Então, essa dica aqui já pode ser muito importante. A gente falou, eu estou só consolidando aqui. Uhum. Você olha para o teu time, você pode parar para identificar quem tem perfil de caçador, que é a pessoa que eu posso botar para fazer 100 ligações por dia para ir atrás de novos clientes. Quem tem perfil de closer, de fechador, beleza, eu trouxe um novo cliente, preciso fechar esse cara. Bota ele nessa posição. Quem tem o perfil mais farmer, como a gente falou, que é o de se relacionar com a base, é esse cara que vai entender família de produto, mix e tal, para as operações que trabalham com isso, né? Então, isso tudo faz parte de organizar uma operação de vendas. Olha aqui, galera, estamos avançando aqui para metade do podcast. Acho que a gente começou numa reflexão profunda se vendas mudou ou não. Entendi que existem tanto o lado da opinião de que as vendas se tornaram, de certo modo, mais complexas pela ótica do entendimento de que o perfil do cliente ficou mais complexo. Por outro lado, esse lugar do coração, da veia do vendedor de cada vez mais entender que ele está ofertando uma solução é importante. E aí eu fui para essa questão. Antes de falar de time, acabamos já tocando aqui para máquinas de vendas sob uma ótica de conceito. Olha como é fundamental essa reflexão que a gente está tendo aqui, né? Eu fiz uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta óbvia. É time ou é máquina? Cara, sei lá. Às vezes você já está com um time, está com um problema e está precisando implantar uma máquina no meio disso. Tá tudo bem, a hora é agora mesmo. Ou não, você vai começar a pensar um time de vendas, entra logo de cara no processo de estruturação de máquina, pensa essas etapas que a gente está falando aqui, ou eventualmente se você já tem uma máquina e sentiu que falta alguma dessas etapas que não estão porcas aí não apertadas, se antene, se atualize. Também não é uma coisa perene, né? Porque você tem uma máquina, a gente fala muito isso, né, Fábio? O conceito da agilidade em gestão, esse pensamento de melhoria contínua o tempo todo, retroalimentando a máquina, isso é fundamental, né? Então, a máquina, se você está aí bonitão, implantou uma máquina há 6 meses e não mexeu, pode ter certeza que se esses caras aqui colocarem uma lupa aí, vão achar uma série de melhorias de eficiências para você implementar na tua máquina. Muito, muito legal. O Beck fez essa pergunta sobre outbound, né? E acho que
você foi respondido também numa ótica, cara, independe. A gente vai trabalhar aqui do canal de aquisição, que não é necessariamente o mesmo canal de aquisição sob uma perspectiva do marketing, embora sejam os mesmos canais, mas é muito mais esse olhar sobre que tipo de operação eu preciso fazer. Mas, cara, é máquina também, é processo, é meta. E eu queria pegar esse gancho do Bobek e do Outbound e fazer uma provocação aqui, cara. Eu recebo muitos e-mails por dia do Outbound tradicional, aquele modelo LinkedIn, né? Ele provavelmente funciona ainda, né? Porque se as coisas estão acontecendo, é porque ele ainda funciona. Mas eu sinto que, com o tempo, a gente vai caminhar cada vez mais nessas vendas complexas que a gente está falando aqui. SaaS, venda de imersões. Estou falando vendas high ticket, né? Elas vão para um lugar de conexão. Então é muito incômodo para mim receber um e-mail na minha caixa de entrada de uma pessoa querendo me vender um RP, sendo que eu não conheço. E eu falo assim, na minha caixa, né, óbvio, meu e-mail está nas ferramentas de prospecção, eu recebo essa oferta. Eu preferiria, não é uma questão contra o modelo, mas eu preferiria me encontrar de alguma forma em um ambiente onde essa pessoa me agregasse um valor. Eu estava falando até com o pessoal da TOTS recentemente sobre isso. Cara, me convidem para um evento que vai me entregar, vai me gerar um valor como empresário, e ali dentro, né, vamos construir uma conexão, e dessa conexão a gente parte para um relacionamento de vendas. Esse é o perfil do Gianotto como comprador, tá? E é o perfil de quase todos os diretores aqui do grupo. E a minha reflexão são duas perguntas, e eu sei que funciona porque eu uso ligação pra caramba para fechamento. Mas eu sou confrontado muitas vezes pelos diretores do grupo. Mas, WhatsApp, não sei o quê. Mas, cara, o meu maior volume de fechamento é por telefone. Então, uma pergunta dupla. Esses modelos, vamos dizer, mais tradicionais. E aí não precisamos nos atentar a um ou outro. Um outbound clássico, onde eu encho a caixa do cara de e-mail e de oportunidade. E, eventualmente, um outro modelo qualquer. Cara, ainda tem espaço, principalmente no ambiente de high ticket, assim, que a gente está falando. E aí eu estou falando de grandes máquinas, de grande maquinário. E tem alternativas para a gente criar esse ambiente de conexão de uma forma mais funcional? Ou seja, na prática, aumentar minha taxa de conexão, aumentar minha taxa de contato nessas vendas desafiadoras? Estou falando aqui como um cliente que quer melhorar a taxa de contato e a taxa de conexão do Equity+. Quer começar? Pode mandar. Bom, a TOTS é cliente nossa, né? Então, se eles te ligaram prospectando, a gente tem culpa nisso. Me desculpa, tá? Não, nós somos clientes da TOTS, tá? Eu estava falando, vou dar um exemplo prático, né? A TOTS patrocinou o Equity+, beleza? Assim como várias outras empresas patrocinam o Equity+. E aí eu fico sempre num dilema de levar a TOTS ou qualquer outro parceiro nosso no palco. Fiz uma venda, tem um monte de pessoas na minha imersão para receber um conteúdo de qualidade, uma transformação, e de repente eu coloco qualquer player que me patrocinou para fazer um pitch, por exemplo. Então as minhas conversas com a TOTS é sempre nessa linha de conexão. Entrega um valor. No caso da TOTS especificamente foi muito legal. Eles nunca tinham feito uma palestra sobre a estrutura comercial da TOTS e a evolução dos modelos comerciais da TOTS. Foi a primeira vez que eles fizeram, foi dentro do palco do Equity. Baseado nessa minha provocação da gente construir linhas de conexão ao invés do relacionamento do cold calling ou do cold e-mail ali que fica o tempo todo ali dessa forma, né? O que acontece, Rodrigo? Primeiro ponto, muita gente acha que vendas é criatividade, é arte, é o que é melhor. Vendas é matemática financeira. Existe uma equação e uma guerra acontecendo de LTV contra CAC. LTV conhecido como Lifetime Value, CAC conhecido como custo de aquisição de cliente. LTV, LT de tempo de vida, value de valor, ou seja, quanto o cliente me paga e quanto custa para adquirir um cliente. Para uma empresa normal, uma empresa tradicional, a gente tem que buscar uma proporção de 3:1. O que isso quer dizer? Para cada R$1 gasto em marketing, eu tenho que gerar R$3 de receita. Quando a gente fala de uma startup, uma empresa escalável, uma empresa de grande crescimento, que vai ser um unicórnio, que vai abrir um capital, ou que vai tomar um mercado, a gente fala de 7:1. Para cada R$1 investido em marketing, eu preciso gerar 7 em vendas. Evento é um bom canal de aquisição? Para muitos negócios será. Para todos, não necessariamente. Porque dependendo do quanto custa a aquisição ou a participação do Equity+,
vezes o quanto eu vou produzir de forecast ou de pipeline, pode ser que essa conta não feche. É uma conta de LTV sobre CAC. Pode ser que você venha, mas vai criar brand, awareness e tal, e o cara que você impactou no equity mais em 2023, em 2028, quando pensar que precisa de um RP, vai lá e procura TOTS? Pode ser, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala da prospecção outbound em especial, existem N modelos, tá? Essa é a complexidade da parada, né? Porque você fala, vamos pegar o Traction, né? Que é um clássico do Vale do Silício, o principal livro sobre canal de aquisição e a Bíblia recomendada por todos os VCs. Inclusive o Paul Graham lá no Y Combinator. O Traction fala sobre 18 canais de aquisição e o modelo do Bullseye Framework de teste e validação. Perfeito. E um deles está o evento. Quando eu explodo para o outbound, não existe... Aí você fala assim, pô, a ligação é ruim, o e-mail é ruim. Você já viu uma banda boa que tem um único instrumento ou que toca numa única nota? Não dá. Essa provocação que eu queria chegar. Eu queria que vocês me olhassem como um cliente e me mandassem para aquele lugar, sabe? Cara, deixa eu testar meu canal de aquisição. Não é esse o ponto. Acontece o seguinte, principalmente se for uma empresa profissional, e se for o caso, por exemplo, da TOTS, quando ela... É que a TOTS não fez isso comigo, tá? Não, sei, eu sei. Eu só tô dando um exemplo. Mas quando é uma Mas poderia empresa... ter feito, devem fazer, inclusive. Quando é uma área comercial estruturada, ela nunca faz uma ação apenas. O que a gente constrói é um negócio chamado fluxo de cadência. O que é o fluxo de cadência? É uma banda. Eu vou ter a guitarra, eu vou ter a voz, eu vou ter a bateria, eu vou ter o baixo. O que é o fluxo de cadência? É você organizar uma sequência de tentativa de contatos espalhados por diferentes canais de aquisição com diferentes conteúdos. Então, por exemplo, para mim, vendas enterprise, você tem um ticket superior a R$1 milhão. Qual que é o canal de aquisição mágico? ABM, Account Based Market. O que é isso? Eu faço uma campanha visando em você. Tem exemplos, né, de que descobriram que o CMO de uma determinada empresa era ultra atleta. O que mandaram pro cara? Um tênis da Nike na caixa, só que só com um pé. E com uma carta dentro dizendo, olha, parabéns aí pelo seu último torneio, você ficou muito bom, tenho certeza que com esse tênis você vai melhor, estou ansioso para ir levar o segundo pé. O que ele fez? Quebrou o padrão, mostrou que estudou o cara, pesquisou e conseguiu uma reunião com um par. Account-based é uma das minhas teses fortes, assim, para Só que você tem que ter LTV para bancar isso, porque é muito caro. É muita energia. É muito personalização, é muita pesquisa, sabe? Cara, um BDR para fazer ABM, um bom, vai te custar entre 18 a 20 pau. Já começou aí o CAC. Não, assim, eu tava falando com a Bianca Ladeia sobre esse aspecto. A gente faz muito, você deve fazer também. Eu não sei se você faz na sua rede, mas aconteceu com o Nádio da SMX. Um dos clientes que eu queria fechar para o Equity, tava rolando caminhos para ele ir para dentro do clube. Cara, fui lá pro Sul, numa reunião com ele, e aí o sócio fundador dele, Eduardo Seara, eles são a 7ª maior logística do país hoje. Faz uma frase que assim, ó, a carga não nasce nem morre no porto. Que foi uma virada de chave, é simples a frase, mas foi uma virada de chave para eles expandirem para a construção de ecossistemas. Então eles saíram do navio, começaram a transporte rodoviário, etc. E aí, na hora que ele falou isso, eu percebi que todos os diretores estavam se olhando assim, a carga não nasce nem morre no porto. E aí deu aquele mexeu o coração de todo mundo. Aí eu peguei meu celular aqui, a carga não nasce nem morre no porto. E fica essa reflexão. No primeiro momento eu não pensei em fazer um account-based marketing. No limite, foi quase uma honra que eu fiz, porque eu fui e postei isso no Instagram. Uma semana depois, postei essa frase deles e fiz um monte de comentários e me custou 10 minutos. Por isso que eu estou tentando quebrar, talvez, o lance da complexidade de fazer um account-based marketing. Depois entrem no meu perfil e vejam esse post. Foi uma homenagem ao Eduardo Seara. Não foi assim, eu não pensei, falei, vou fazer um account-based marketing. Ele vai converter amanhã para isso. Mas fato é que no dia seguinte, é um post que você olha, cara, tem lá, depois até no podcast a gente põe esse post pra galera ver essa reflexão. Eu tenho mostrado isso para todo mundo. É um post que você olha, tem 5, 6 comentários, ninguém entendeu muita coisa. Só que você olha nos insights do post, tem lá 70 compartilhamentos. Eu fui ver, todos os diretores da SMX começaram a compartilhar para eles aquilo foi muito importante. Um post. No dia seguinte, o Nádio me mandou uma mensagem de manhã, fechando a conversão das cadeiras do clube, da participação do clube, fechando várias outras coisas com a gente. Eu até perguntei para ele no nosso último Mastermind, falei, cara, me diz aí, aquele post impulsionou, ele começou a dar risada, eu falei, cara, já estava em vias de fechamento, mas assim, de certo modo, né, as pessoas que estão me escutando podem falar, nossa, já não tô, né,
pensou em account-based. Não, mas isso é account-based. A Bianca faz muito isso, a Bianca Ladeia, assim. Cara, ela faz um evento aqui, entende que existe alguns clientes, né, alguns prospects importantes para ela, cara, ela começa a direcionar narrativas no Instagram focando na galera com intenção de venda. Isso é account-based marketing numa instância MVP, na minha cabeça. Então, mas o ponto de atenção é que não pode ser uma ação isolada, entendeu? Tem que ser, porque senão eu não consigo calcular CAC, eu preciso ter uma frequência e uma estrutura focada nisso. E aí, entendi, mas minha provocação tá relacionada ao fato de que o outbound nu e cru, vis-a-vis account-based marketing, um formato de outbound, a gente vê um Pareto muito grande, totalmente focado em cold calling, outbound, e as pessoas estão um pouco olhando para isso aqui. E eu só acho que existem caminhos isolados, não necessariamente dentro de uma máquina. Eu estou querendo simplificar. Porque se eu virar para o cara e falar, você vai ter que contratar um cara de 18 pau para fazer account-based marketing, eu estou falando para o empreendedor que está ouvindo a gente aqui, é o seguinte, cara, gera conexão com a tua galera. Homenageia eles. Tem uma coisa, faz um caminho, assume essa linha de frente, aumenta a conversão. Tem uma coisa que a gente chama de social selling, que eu acho que explica um pouco isso que você está falando, Gianotto. Tem uma estatística, cara, que os vendedores que praticam social selling vendem muito mais do que os vendedores que não praticam. Você pega e extrapola isso, por exemplo. Vamos pegar uma área aqui que deve ter gente ouvindo a gente. Área imobiliária. Pô, se o cara não tiver um puta Instagram, relacionamento com os leads, ele vai vender menos, ponto. Isso é uma coisa interessante, porque em muitos segmentos ainda eu vejo um certo preconceito sobre o uso do digital. E a jornada de compra hoje, pegando um pouco desse gancho, ela não é mais linear como era antes. O cara pesquisa algo na internet, vai no físico, ou ao contrário, enfim. Então, assim, pensa na jornada como algo complexo. O meu objetivo é conseguir ser o mais eficaz possível em todos os pontos de contato que eu tenho. Total. Usando todas as possíveis armas. O que eu deveria pensar? Imagina assim, ó. Eu faço marketing, de qualquer forma. Seja pago, seja inbound, seja como a gente já explicou aqui. Cara, qual é a árvore de decisão desse lead? O que ele viu primeiro? Aonde é o melhor momento para eu ter um touchpoint com ele? O problema, ainda na minha visão, ou é que a estratégia, às vezes, de marketing ainda é totalmente desconectada da operação de vendas. Eu seto SLAs muito limitadas. SLA, para quem não sabe, são acordos que a gente estabelece entre as áreas para ter padrão de coisas, enfim. Mas é assim, ó. O lead que preencheu tal formulário cai para você. Show de bola. Mas eu não trabalho. A gente fala de inteligência artificial hoje, a gente peca no básico ainda. Né? Então, assim, mas eu não paro para definir, cara, que conteúdo que esse cara se interessou. De onde ele veio. Em muitas empresas eu não tenho nenhuma conexão de que jornada que esse cara fez para chegar aqui. O que eu poderia trazer para ele de interessante? E aí, nesse lugar, Gianotto, eu tenho uma possibilidade de tornar isso mais escalável. Escalável do ponto de vista de fazer com mais volume. Então, cara, quais são os pontos de contato que, se eu fizer... Por exemplo, eu não acredito mais em outbound e inbound. Eu vou dar um exemplo. Eu sou sócio de uma empresa chamada Nibo, que é uma empresa de software. A gente vendia, na época, focado para contadores. Quando eu entrei na Nibo, em 2018, início de 2018, você pega aí, se botar no Conselho Federal de Contabilidade agora, deve ter uns 60 mil escritórios. A Nibo nasceu em 2011, 12. Então, em 2018, a gente já tinha capturado todos os leads do mercado. Vocês entenderam? Perfeito. 60 mil escritórios, uma puta estratégia de inbound, com marketing, a gente capturou contatos todos. E aí, eu não vendo para mais ninguém? Em muitos mercados, isso é um fato, e que muita gente não olha. Muitos leads que eu capturei, às vezes numa campanha de marketing, não é sobre o que eu faço para capturar mais esse cara, mas é sobre a eficiência que eu tenho para tornar a fazer contato uma coisa que, cara, se a galera entender aqui, eu acho que vai ajudar muito. Cara, o lead entrou no teu funil uma vez. Cara, paz na vida dele precisa acabar. Nunca mais ele vai sair do teu funil. Nem todo mundo você vai converter naquele momento que você espera, porque não é o momento do cara, porque tem N variáveis nesse processo.
Mas se eu tiver uma estrutura de vendas, vou nem chamar de máquina, como você, que eu volto a falar com esses caras, eu testo novas iniciativas, eu vou... Cara, em algum momento eu vou converter os leads que têm o perfil ideal para mim. Então é um pouco sobre esse jogo, sabe? Por exemplo, o outbound para mim não pode ser mais só frio. Né? A gente ensina isso aqui. Você vai ligar para um cara frio, mas você pelo menos tem que ter mandado e-mail, pelo menos tem que ter mandado algo, pelo menos tem que ter alguma razão para fazer contato para esse cara. Isso é extremamente possível. Totalmente. Então, cara, sacada esse boa jogo, essa, cara, de né? sacada. Tem, verdade, você falou, capturei todos os leads do mercado, né? Acho que essa é uma, Não, mas, é uma tem, realidade. Tem né? um ponto de atenção. Eu gosto muito de um modelo de crescimento chamado Blitzscaling, né? Inclusive, é um livro, hiper indicado, escrito pelo Reid Hoffman. Cara, o que ele fala, tá? Para você... Vai variar de acordo com o teu ticket médio, mas a gente pode falar que é uma faixa ali até 15 milhões de reais. Do 0 a 15 milhões de reais, o teu desafio é achar o modelo, sabe? Então, eu tô até com a colinha aqui aberta. O Blitzscaling, ele classifica uma empresa de família a nação, né? Então, família... São basicamente os fundadores e os amigos, né? Aí vem tribo, onde você começa a ter os primeiros funcionários. Vila, onde você está chegando ali próximo de 100 mil colaboradores. Cidade e nação. Até você chega de tribo para vila, que é onde a maioria das pessoas não passam. Quantos tá? são? Só o salto? Só De vila, a gente está falando no B2B, tá? Até 100 clientes. E 100 colaboradores, né? Não, 100 clientes. 100 clientes. Time... Organization, tribo de 10 e ali no Vila a gente está chegando a 100 colaboradores. É colaboradores, não é clientes. É uma proporção meio que semelhante. Na tribo eu tenho até 100 clientes B2B, na Vila eu tenho 1000 clientes B2B. Tá, de 100 para 1000 clientes, beleza. Nessa faixa, o teu desafio é conseguir achar modelo e repetição. Na primeira fase, o Family é PMF, né? Product Market Fit. Encaixe entre problema que eu resolvo e demanda de mercado. No segundo, eu preciso achar um canal, uma fonte de lead e um modelo. Facebook só saiu de Harvard depois que tinha penetrado 100% da base de Harvard. E o Facebook, por que o Facebook conseguiu captar muito mais, mesmo surgindo numa época que existia muitas outras redes sociais? Porque ele tinha uma taxa de penetração muito alta, um custo de aquisição muito baixo, e ele sempre fazia esse modelo viral. Ele foi de Harvard para Stanford para Babson, e assim ele ia tomando as universidades e fazendo um macro grupo, né? Mas qual que é o ponto de atenção? Acho que eu não peguei. O ponto de atenção é que se você tem 2 canais, a complexidade se torna muito alta. E nesse momento, o teu objetivo não é escala, e sim validar a tua vez de crescimento. Então o que acontece? Entendi seu ponto. Se eu fizer Depende inbound, do momento. Se eu fizer inbound e outbound... Quem está no início, né? O lead inbound leva 15 dias para converter. O lead outbound leva 45. Quando você pega os dois e divide, você vai ter uma média zoada com desvio padrão alto. Entendi. Então você não tem replicabilidade. Então, seu ponto é, se eu estou... fechei o Product Market Fit, entendi. Para quem não sabe o conceito de Product Market Fit, eu conectei dor com produto e resolvi uma solução. Achei 10 malucos que pagam pelo que eu tô vendendo. Achei a galera Mercado, paga aqui. modelo, canal e produto. Perfeito. Encontrei essa fase, sua sugestão é encontrar a repetição focando em um ou poucos canais ali, senão Por quê? vira... Porque Entendi fica seu ponto, fácil agora. contratar vendedor, fica fácil treinar vendedor, fica fácil aumentar. Um case é o seguinte... Aí no terceiro é a escala, que aí você expande. Só um ponto, Reis, que eu acho que é importante sobre isso. Tem muita gente também que falha no outbound. Cara, acho que é importante pontuar aqui. Tem gente que falha no outbound por falta um pouco de persistência e resiliência. Porque entende o seguinte: se você gera lead de inbound, você gastou já, cara, o Ecotimage gasta algum dinheiro significativo para gerar lead. Uhum. Quando eu converto isso para uma prospecção out, é BDR ligando, prospectando, mandando mensagem, usando o fluxo de cadência que a gente falou. Perfeito. Cara, talvez... Eu já tive operações comerciais com proporção de 6:1. 6 BDRs para 1 closer. E essa conta fechava. Porque se eu fosse traduzir o que eu gastaria em marketing pago, ou enfim, para gerar essa mesma quantidade de demanda, ainda que a conta fosse a mesma, ou ainda que o outbound fosse mais caro, é só uma reflexão que eu quero gerar. Cara, mas o que vale para você ter um canal que não é... Eu vou usar uma expressão aqui, pode usar uma expressão meio... Que não é um sexo com gorila.
Como que é o sexo com o gorila? O sexo com o gorila é o seguinte, se eu for fazer vai ser do jeito dele, né, Reis? Não é? Quando eu dependo de alguém, de um canal pago, de um Facebook, de um Instagram, de qualquer coisa, cara, eu tô controlando zero a minha fonte de tudo. Então, a provocação aqui é, cara, vale muito a pena investir em criar um canal autônomo onde você não depende de ninguém. Por isso que a gente está aí e tudo mais. Né? Você fala cara, muito sobre isso. Então, assim, mas ele é mais desafiador do ponto de vista de operação. Aqui, para tirar do chão, tem o que de volume mesmo. Então, tem operações que a proporção não vai ser ali a continha de 2 BDS para um closer e por aí vai. Cara, que vai ser maior. Desculpa aí, só. A Resultados Digitais ela foi adquirida pela TOTS recentemente por 2 bi, né, de reais. Né? Deu 1,8, mas com troca de ação bateu 2 bi e pouco. O Rigonati conta uma história que lá no início, quando o Eric estava começando a RD, para quem não sabe, a RD é um software de automação de marketing e tal, eles estavam no início, cara, assim, tipo, sem grana, com anjo, cara, se ferrando pra caramba. O Edson, cara, sempre mentorou, né, a estrutura e participou ali no início. Um amigo do Edson mandou uma mensagem para ele e falou, cara, vi que você está investindo aí nos meninos da RD, a gente está usando o HubSpot hoje, se você puder me apresentar o Eric, eu gostaria de conhecer o produto e, de repente, migrar para o RD. Né? O HubSpot é a referência global e tal, os caras bons pra caramba. E o Rigonati fez a ponte, mandou por e-mail, e o Eric... Não, o Rigonati ele conta dessa forma, mas obviamente o Eric não respondeu dessa forma. O Eric respondeu algo parecido com a RD vende via Inside Sales. Na verdade, quando o Rigonati fez a ponte, esse amigo do Rigonati falou, Eric, quando você estiver em São Paulo, vem aqui me visitar e me mostra como funciona o RD. E aí o Eric, de maneira muito educada, respondeu, olha, nós vendemos via Inside Sales, para que você possa conhecer o RD, seria interessante a gente agendar uma reunião, mas por acaso você não estiver disposto, talvez a gente não seja a melhor solução para você. O que é isso? Imagina, um cara que era cliente do HubSpot, com certeza seria um grande contrato para ele, porque o valor do HubSpot é um valor muito mais alto do que o RD. Só que o Eric não estava preocupado em fechar uma venda, e eu acho que essa chave é muito importante para a galera que está ouvindo a gente. Quando você está no teu processo de construção da tua máquina de vendas, o teu objetivo não é achar uma venda. O teu objetivo é achar um modelo. Por quê? Porque eu preciso de replicabilidade para poder crescer. Se eu fecho uma venda na feira, uma venda no evento, uma venda no Google, uma venda na rua, uma venda no porta a porta, o que funciona? Não sei. Como é que eu vou conseguir calcular CAC LTV se eu estou investindo em 8 canais diferentes? E o desafio não é começar a investir, o desafio é otimizar. Qual que era a cabeça do Eric? Eu só vou conseguir ser grande se eu validar que eu consigo gerar leads via inbound, fechando contratos via inside sales. Ele queria mais cliente? Ele queria. Mas para ele era mais importante validar o modelo do que trazer um novo cliente. Então, a reflexão que me preocupa muito quando a gente fala sobre vendas é o teu objetivo não é vender. Principalmente se você quer ter um negócio grande. Se você quer ter um negócio escalável. Teu objetivo é achar um modelo replicável. E quanto mais variável você... O que é uma tese científica? É muito difícil receber essa mensagem. E a decisão, né? Porque tem muita gente que fala isso. Vocês falam muito isso. E eu não sou um cara... Eu me considero... Não sou um João Adib, sou vendedor. Né? Vocês... Tá virando, cara, né? Tá virando. Tô virando, tô cada vez mais. Assim, eu amo vender, mas não é... A minha essência é uma essência executiva e o lado empreendedor de vendas vem num segundo momento pra mim. Eu vejo vocês... Nasci vendendo fralda já, né, cara? Já é uma parada diferente. Mas quando eu recebo essa informação, ela é funcional. Ela tá assertiva. Mas... você não cobra vendas. Você não pode cobrar vendas. Você deve cobrar indicadores, você deve cobrar produtividade. É muito difícil, porque no final das contas, a gente sempre vai olhar, e eu estou me colocando no papel da galera que eu já virei essa chave, tá? Beleza, mas se eu não cobro vendas, eu não cobro meta. Daí a gente vai na essência da gestão, né? Descer KPIs, indicadores para acompanhar o motor, mas é difícil receber essa mensagem. Estou falando como empreendedor, demorou para virar minha chave. Tem um estudo da Endeavor que mostra que somente 1% das empresas cresce mais do que 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Crescer é desconfortável. Só que tem muita gente que está ouvindo a gente que acha que é opcional. Só que só existem 2 caminhos. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Tanto é que a gente vê muitos exemplos de startups que receberam investimento que estão na bacia das almas, que captaram 60, 80, 90 milhões, e muitas empresas que, tinham propostas extremamente interessantes e que hoje em dia faliram, quebraram, não existem mais. Por quê? Porque crescimento não é opcional. Ou você está crescendo ou você está morrendo.
Sobre isso tem os elementos importantes que, cara, a galera negligencia na hora de definir. Esse lance de que a meta é de trás para frente, que eu não controlo a venda. Eu sempre falo isso, né? A única coisa que eu não controlo em venda é a venda. Eu controlo tudo que vem antes, eu controlo tudo que eu tenho que fazer antes para chegar até a venda. Só que tem alguns elementos, acho que é importante tocar em um, que grande parte das operações negligenciam. Né? Cara, quem vai fazer a venda, se a gente não estiver falando de uma operação que vem de self-service, né, que vende via robô, 100%, se tiver seres humanos, é o fator ser humano. E quando eu falo do fator ser humano, para que isso aconteça, eu tenho que entender que eu preciso mexer com os incentivos das pessoas. Se eu incentivo ele e só faço ele olhar para o resultado final e desconsidero tudo que está no meio do caminho, isso me torna assim, vender quase que uma questão de sorte. Eu fico torcendo para chegar no resultado. Então, o que a gente tem para conectar isso? Cara, eu preciso conhecer minhas taxas de conversão. Isso vale para todo mundo, a gente falou sobre isso aqui já. Então, pô, tem gente que, quando eu pergunto nas imersões nossas e tal, cara, o que é uma taxa de fechamento? Quase ninguém sabe. Né? Das propostas que eu faço, quantas delas eu fecho? Isso é diferente de olhar dos leads que eu gerei, quantos eu fechei. Cara, isso é outra coisa. Né? Então, eu preciso conhecer minhas taxas de trás para frente para eu conseguir, cara, ter uma previsão do que eu preciso fazer. E nesse lugar, cara, tem uma coisa que a galera negligencia, que é a remuneração, por exemplo. Como eu incentivo meus vendedores? Eu costumo dizer que remuneração é a arte de colocar o incentivo no lugar certo. Brincar com os incentivos, brincar no bom sentido, com os incentivos das pessoas para incentivar elas a fazer o que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se eu pego lá um cara que o objetivo dele é agendar a reunião, porque eu preciso dessa etapa acontecendo para eu fazer as próximas. Eu preciso entender que eu tenho que incentivar ele nesse lugar. O que eu tenho que fazer para esse profissional nessa posição, que é de fazer 100 ligações por dia e agendar reunião, ele tem incentivo para fazer isso. Então a gente vê muita gente querendo, por exemplo, implementar uma área de pré-vendas, que é o que a gente está falando aqui, e ele não remunera o cara pelas reuniões que ele qualifica, enfim, aí a gente pode depois explicar. Mas o ponto é, mas eu não fechei a venda, eu não vou pagar o cara. Legal, mas ele não tem incentivo para fazer uma etapa importante do processo. Então, cara, o sistema de remuneração é algo que, se a gente entrar aqui, não, quando eu digo de remuneração, eu nem falo tanto de remuneração, de incentivos, né? O financeiro para vendas é mega importante. Tem outras coisas, outros elementos aí. Então, isso é uma coisa que, cara, faz parte dessa construção. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi até com o Fábio no próprio Equity. Porque a gente implementou operação na nossa operação de vendas, o Sales Enable. Nós implementamos o Sales Ops na última operação. E parabéns pela execução lá. Obrigado. E a gente... O Beck é o cara da execução, meu irmão. Por isso que ele está aqui, né? Mas assim, o que a gente notou, né? Além de tudo isso funcionar muito bem, a gente entendeu que essas funções de vendas, de pré-vendas, elas podem ser também, de fato, uma incubadora de talentos. Porque eu acredito muito nisso que o Thiago Reis falou, né? Que ou você está crescendo ou você está morrendo, né? E diante disso, eu acho que o vendedor, por exemplo, ele tem que ter uma carreira e uma jornada onde ele possa crescer junto com a empresa. Porque é difícil contratar e é difícil também reter talentos. E quando você consegue contratar pessoas com qualidade, reter elas é muito importante. E uma coisa que a gente fez e deu muito certo é criar uma incubadora de talentos, onde a gente contrata pessoas com a nossa cultura, e obviamente tem que ter uma cultura muito, muito forte, muito acentuada, né? E baseado na nossa cultura, a gente forma esses profissionais a desenvolver aquela musculatura que todo vendedor tem dificuldade. Todo vendedor tem dificuldade de ser um bom ligador, agendador de reuniões, tem dificuldade de organização. Então o cara entra dentro dessa incubadora desenvolvendo aquela musculatura. Então ele vai ser organizado, fazendo um bom trabalho de Sales Ops. Daqui a pouco ele vira um SDR e aí ele começa a desenvolver essa musculatura de ligação, de agendamento, de volume, de hunter, né? E quando ele está bem preparado, ele começa a subir dentro desse pipeline e começa a virar um consultor júnior, pleno, sênior e por diante. E eu acho que essa carreira, quando você cria essa carreira, né, você forma um time muito mais bem preparado,
e um time com uma retenção de talentos muito maior, né? E eu acho que esse é um ponto diferencial. Mas uma questão que eu queria perguntar para vocês, como que vocês lidam com essa questão de contratação? Como que vocês montam um time de vendas? Em que momento que é o momento correto, de repente, de contratar mais? Porque nem sempre contratar mais representa vender mais. Como que vocês alinham isso exatamente, o incentivo também para contratar as melhores pessoas e aí por diante? Quer começar? Manda ver. Assim, cara, a Growth Machine, a minha empresa, a gente tem uma vantagem muito grande porque a gente ganhou uma visibilidade bacana nesse mundo de vendas, né? Hoje, para cada vaga que a gente publica, a gente tem 97 candidatos que participam dentro Muito do bom, é quase um vestibular para medicina, né? Então, a gente tem muita gente. E, cara, o Harari, ele tem uma coisa que ele fala, adoro antropologia, né? Que ele fala o seguinte, que uma tribo de chimpanzés sobrevive até 50 membros. Né? Quando passa de 50 membros, acontece uma das duas coisas. Ou surgem duas dissidências e uma vai lutar contra a outra, acabando eliminando a outra, ou vai se dividir em duas tribos. E, né, a grande explicação do Sapiens é que o Homo sapiens conseguiu ter sociedades maiores do que a dos chimpanzés porque a gente criou um negócio que o Harari chama de ficção e a gente gosta de chamar de cultura, né? Que são princípios e valores maiores do que o indivíduo, e quando a gente olha para valores maiores, a gente consegue construir isso. Quando eu cheguei em 50 pessoas na Growth, eu comecei a ter uma dissidência, eu comecei a ter exatamente o mesmo problema da tribo de chimpanzés. Começaram a surgir duas culturas, times distintos, e começou a ter muito conflito. Foi nesse momento que a gente começou a trazer a nossa primeira camada de senior manager, né? A gente está batendo um pouquinho mais de 100 colaboradores agora, e a gente trouxe uma líder de RH, né? E aí ela, cara, criou plano de carreira, partnership. A gente criou todo o playbookzinho, olhando muito para o que o Benchmall fez na XP, né? Então a gente tem, o cara começa como SDR, tem de 1 a 3, né, níveis, e além do pleno, do júnior, pleno e sênior, e depois ele vira closer, seguindo mais ou menos a mesma carreira. Como a gente tem muito incentivo de capacitação e treinamento, a gente acredita que 4 mais 1 é maior do que 5. Né? Então a gente tem mínimo de 1 hora de treinamento diária, né? Mais, cara, 1 zilhão de tecnologias que a gente usa nesse processo. 1 hora de treinamento diário é com todos os colaboradores. Todos. E a gente... Desenvolvimento mesmo. E a gente está investindo muito em inteligência artificial, né? Até para a galera que está assistindo. A gente lançou uma plataforma chamada Station.ai, né? Me manda no Instagram, Thiago Reis, manda aí que eu mando o link para vocês testarem. A gente criou uma inteligência artificial que cria processo de vendas do zero. Na verdade, o que a gente vai fazer é acabar com a consultoria de vendas no mundo. Ninguém, daqui a algum tempo, não vai precisar mais pagar por consultoria. O Station aí vai criar 100% do teu processo de vendas a partir de algumas informações do teu site. Para o time de vendas, a gente tem todo o processo de onboarding. Então, um closer nosso e um SDR leva 35 dias para entrar na operação e depois mais 25 para se tornar full meta. Então, ele, primeiro mês, só treina. Segundo mês, ele tem meta parcial. Terceiro mês, ele está executando igual aos demais. Para fazer com que esse processo de enablement aconteça, a gente usa uma ferramenta chamada Meet Rocks, que é um software de inteligência artificial que transcreve as ligações e joga um checklist para ver se ele está seguindo o processo de vendas, e a gente audita pela exceção. Legal. Então, se o cara fez rapport, se o cara fez conexão, se o cara marcou próximos passos. Então, assim, a gente está, tipo, no estado da arte do uso de tecnologia. E, cara, meu time está batendo 37% de taxa de conversão de oportunidade em vendas, que é um número, assim, que eu olho e falo assim, cara, não acredito. Né? Com um OTE ali, tipo, conseguindo fazer... Os high performance fazem 10 vezes o OTE em receita, os medium fazem 7. OTE, né? Para quem não sabe, é a relação entre fixo e variável, né? Uhum. Então eles geram 10 vezes o que eles custam de receita, porque tecnologia. Eu sei que a galera olha assim e fala, porra, nunca vou chegar nesse nível. Mas, cara, é um passinho de cada vez, né? E aos poucos, quando você vai estruturando, colocando ali uma visão de crescimento, cara, o ROI desse negócio é absurdamente alto. Da minha parte, pensa assim, eu fiz essa estruturação que eu está falando algumas vezes. Não só nas minhas empresas, a Nibo a gente chegou a ter quase 200 pessoas na operação comercial, e na Sales Farm eu estruturei muitas operações. O que eu fiz foi, o que a operação precisa ter para ela ser estruturada dessa forma? Eu cheguei nesse entendimento. Então, assim, tem algumas coisas, alguns componentes importantes para estruturar. Sales Enablement, como você falou, o Reis também falou, cara, a área de capacitação que faz onboarding e ongoing, ou seja, eu capacito quem entra. O que é capacitar quem entra?
ou decidi jogar futebol americano agora. Cara, eu não tenho noção do que é jogar futebol americano. Eu preciso de uma estrutura que me dê a capacitação básica para eu entrar no jogo. Entrei no jogo, eu vou passar por uma coisa chamada rampeamento. E geralmente quem toca isso dentro de uma operação que eu quero escalar é esse time de enablement, que prepara tudo que o cara precisa saber para ele conseguir ser rampado. Depois esse mesmo time trabalha o ongoing, que é desenvolver. Então quais são as práticas que eu uso? A gente deu um exemplo aqui, a gente faz isso também há bastante tempo. Cara, ter método para escutar a ligação. Agora, quem não tem ferramenta, a dica aqui é, cara, você pode fazer isso na prática. Quer ver um exemplo? Cara, separa, não uma, porque tem muita gente na Austrália, se tiver alguém da Austrália aí me ouvindo, que faz assim, quero avaliar meu pré-vendedor. Pede uma ligação pro cara, né? E aí avalia a ligação que ele te mandou. Assim, a chance disso funcionar é muito pequena. Cara, você precisa pegar uma amostragem maior, né? Então, cara, você separa ali 1 hora de escuta, eu chamava isso de escuta oculta. O meu líder de pré-vendas precisava pegar 1 hora de comportamento de um pré-vendedor, uma amostragem grande de ligações, cara, que seja um formulário que você monte em Excel. O que você quer ver? Abordagem, rapport, não sei o que, pontua em cada ligação. Pontua o espaçamento que ele está tendo entre uma ligação e outra, nos horários de ouro que existem. Cara, e por aí vai. Então, essas práticas, geralmente uma área de enablement vai cuidar disso. Traduzindo para quem está aqui na prática. Você tem um time de 10, 5 pessoas ou mais, você não tem alguém focado em capacitar diariamente, alguma coisa está fazendo errado. Porque time de vendas é igual assim, ó. Imagina que a gente vai estudar aqui 1 ano sobre natação. Lendo livro. Se eu pular na piscina, eu vou saber nadar? Não. Não necessariamente. Vendas é exatamente igual. Lendo não, talvez assistindo um vídeo. Talvez, quem sabe, né? Vendas é igual. Matrix, né? Então, eu preciso, cara, que meu time pratique todos os dias fora de campo. Então, cara, isso é uma área de enablement. Você falou de Sales Ops, a galera deve ter boiado aí, né? Eu ensino isso, cara, há muito tempo e a maior parte das pessoas não conhecem. Você vê o que o Reis falou aqui, cara, existem muitas ferramentas, tecnologia, processo, a dor de muitos líderes que estão aqui ouvindo agora, gente. Cara, como é que o cara dá conta de tudo isso? Você tem que contratar gente, tem que vender ainda por cima, tem que treinar, tem que fazer o vendedor preencher CRM. Quem aqui tem dor de vendedor que não preenche? Como é que eu resolvo isso? Instaurando uma área de Ops. Alguém que cuida desde como fazer o vendedor preencher, até documentar isso para ter dados. E ter dados confiáveis, para poder gerar meus indicadores e começar a ter uma gestão mais de dados na operação. Cara, eu ouso dizer que a primeira pessoa que você tem que trazer no seu time de vendas, talvez junto com um closer ou um SDR de impacto, é o Sales Ops. Com certeza. Porque é natural, assim, a gente vai acompanhando as implementações de máquina, o que acaba acontecendo nos primeiros 3 meses é que o seu supervisor, coordenador, gerente de vendas, quem for tocar a operação, ele acaba executando esse papel. Então o cara morre na praia, extraindo o relatório e tentando bater conversão. Cara, quer ver outra coisa? Isso é batata. Vamos lá. Tem uma coisa que é insubstituível ainda por qualquer tecnologia, na minha visão. Pessoas não são geridas. Ser humano precisa ser liderado. Principalmente dentro de qualquer time, qualquer cenário onde eu exponha ele a alta pressão, alta performance. Tem muita gente aqui que às vezes assim, você tem um puta líder na tua operação, ou seja, o teu gestor de vendas é um líder, é um cara que cria relação de confiança, que cara cuida das pessoas. E ele não é bom de dados. Porque a gente tem a questão lá da ambidestria, né? Uhum. Não necessariamente quem é bom com pessoas vai ser analítico. E aí eu crucifico o cara porque ele não sabe gerar relatório, mas ele é um puta líder. Como é que você resolveria isso? Sales Ops. Dica para todo gestor de vendas aqui, cara, não entra em nenhuma reunião de vendas sem o Sales Ops. Do lado. Porque o cara anota, documenta, implementa no CRM, volta, traz feedback e tal. Cara, isso muda a vida. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês três. Eu não quero que vocês pensem e montem. É booleana a pergunta. Vocês têm que me responder com uma palavra só. Cara, eu só tenho dinheiro para contratar. Você já está com um time de venda. Você quer evoluir em enablement ou Ops. Quem se contrataria primeiro, Bobek? Ops. Eu não tenho Ops, eu tenho só enablement. Não, mas o que você contrataria enablement? Ops. 2-1. Cara, o que acontece, tá? Se você tiver um processo bem montado e se você usar CRM da maneira correta,
E, cara, Mas é que usar da maneira correta já implica um ops. não necessariamente. Assim, olha só, vamos lá. É que a tua mentalidade é uma mentalidade sistêmica. Tem quatro níveis de maturidade comercial, tá? Pegando lá o topo adquirido pela Gartner. Nível 1, tá? Processo informal. Cada pessoa vende de uma forma e não existe um processo formal. Nível 2, processo formal sem auditoria. Então existe um processo formal, existe treinamento, mas não existe um acompanhamento. Nível 3, e aí a gente está falando já de 4% das empresas do mundo, tá? Processo formal com auditoria. Nível 4, aí estamos falando estado da arte. Processo formal com auditoria sendo dinâmico, né? Você tem uma squad que vai estar o tempo inteiro prototipando e testando novos processos que uma vez que funcione você replica. A gente faz isso para algumas grandes companhias. Então onde que é esse modelo aí? Quem que escreveu isso foi a Topo HQ, né? Que foi adquirido pela Gartner. Era uma professional service Ah, legal. foda pra caramba e o modelo Deixa eu dar deles é uma muito olhada bom. Eu me nisso inspiro depois. muito neles. Então, esse nível 4, cara, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso É um no nível de mundo. maturidade muito elevado. Né? Porque além de você ter um processo formal, um processo de auditoria constante, você ainda está testando para tentar ganhar 1%, 2% num teste AB. E todas as grandes cagadas que eu fiz na minha vida em vendas foi mudar as coisas da noite pro dia. Entendeu? Eu estava empresa investida, né? Faltava 10% de oportunidade qualificada. Aí eu tive uma ideia brilhante. Falei, porra, quanto tempo o SDR leva, o SDR, né, o pré-vendedor, leva reagendando reunião? A gente viu lá que levava 25% do tempo dele. Porque que acontece? Te prospectei, Rodrigo, agendei a reunião. No dia você teve uma dor de barriga e não entrou na sala. O que acontece? Cara, No show. eu paguei todo o CAC desse cara. Né? Eu consigo recuperar ele te ligando e agendando uma nova reunião. Os SDRs faziam isso. Eu falei, porra, vou tirar 25% do tempo, vou conseguir aumentar 10% o número de oportunidades, porque 25% do tempo dele que ele marca reagendando, ele vai trazer mais oportunidades. Vou mandar o vendedor vagabundo, sem vergonha, reagendar a reunião se não teve, né? O que aconteceu? Perdi 40% do resultado, porque o vendedor não reagendou, o SDR não subiu a produtividade e eu não testei essa merda pequeno antes de mudar todo mundo, mudei isso com 100 pessoas, né? Custou caro pra caramba, mas foi um MBA, né, internacional, né? Mas eu aprendi. Quem custa, nunca, né? Aprender Não custa, muda. né? Como diz o Agora- Fábio, acontece lá na Grécia. Isso daí. Agora, André, só voltando a um ponto importante, você falou sobre a questão de contratação, né? Cara, 3 coisas importantes sobre contratação para mim de vendas. Primeira coisa, RHs que me perdoem, mas RH tradicional não sabe contratar vendas. Perfeito. Quem contrata é normalmente o profissional da Exatamente. área. Vendas precisa estar envolvido. Aqui a gente tem o benefício da nossa Por empresa. quê, ser- cara? Cara, porque, vamos lá, lembra que eu falei aqui que se eu estudar um ano sobre natação e pular na piscina, eu não vou nadar? Aham. Vendas é prática. Eu tenho uma frase que eu queria muito que fosse minha, mas não é minha. Ah, mas, cara, RH contrata tech, cara. Mas vamos Aí lá. foram lá e criaram agora o... Mas, né? então, Agora tem... Vamos lá, tem uma ressalva. Tem uma O ressalva. time específico contrata tech no RH. Daqui a Exato. pouco vai ter o time de vendas. Cara, o RH vai ser descentralizado, cara? Pois é. Né, sair da matricial, né? Ah, tipo business partners, né? Tipo, Como parceiro se de fosse, é negócio. assim. Mas tem uma provocação aqui. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: o que você é grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Cara, tem gente hoje especializada em entrevista, né? Agora pensa no vendedor. Qual é a chance do vendedor numa entrevista? Saber, cara, se colocar, se vender. Eu não acredito mais em entrevista. Caramba, o Fábio desconstruiu 2 coisas. Não acredito Cara, em inbound ou outbound. Não acredito cara, em entrevistas. quando eu Você vou- acredita em mim ainda, Quando eu irmão? vou, claro. Então, fechou. Só você me chamar pra trilha. Cara, quando eu vou contratar para vendas, eu pergunto. Então assim, cara, experimenta fazer isso. Cara, não precisa ser só para vendas isso, mas imagina assim, cara, que dúvida você tem? Você vai ver que tem vendedor que vai falar assim, tem tique refeição? E tem vendedor que fala, cara, eu vi sobre a Growth Machine, vi sobre o Grupo Primo, Seus Club. Cara, eu queria saber, o cara olhou, ele estudou. Então, o que a pessoa... Quer ver como tem sinergia isso? Vender é mais sobre falar ou mais sobre perguntar? Sobre perguntar. Por que no meu processo seletivo eu não testo isso nas pessoas? Ouvir e perguntar, né? Então, essa é uma. Outra. Cara, não tem como contratar. Tem uma coisa chamada roleplay, cara, que Reis ensina, a gente ensina. Eu tenho que testar o cara na prática. É por isso que eu falo que RH... Não, por quê? Se o RH tiver dotado de um processo, de uma etapa, que eu testo na prática o vendedor, vai ser muito mais assertivo. Um exemplo prático. Como a gente faz, assim. Em todas as operações que a gente implementa, a gente ensina a fazer isso. Cara, cria um documento
que a gente chama de roleplay, ou pode ser um playbook, como você quiser chamar, que todo mundo que tiver no teu processo seletivo, 24 horas antes do dia da dinâmica, você vai mandar um documento pro cara com tudo que ele tem que fazer, como se ele fosse trabalhar para você real. Então imagina assim, ó, quem vende para mim no Sales Club, o que ele precisa saber sobre a empresa, que ferramenta ele usa. Então, por exemplo, técnica de venda, o cara precisa saber spin selling e por aí vai. Qual é o teu objetivo aqui? É ligar, agendar uma reunião, não sei o quê. Você dá tudo para ele, 24 horas antes. Aí no dia seguinte você chama ele para dinâmica. A dinâmica, para quem quiser fazer presencial, faz. Você pode fazer por Zoom, pode fazer por... Enfim, chegou nesse lugar com ele, cara, você vai simular aqui, você vai fazer na prática o que você vai fazer todos os dias lá se você vier trabalhar comigo. A gente tem feito isso, Fábio. Eu sei, você me falou. Certo, Você me falou. Cara, o que vai acontecer? Eu dou um número aqui. André, se eu estiver errado, pode me discordar aqui. 80% das pessoas desistem aí. E na verdade assim, ó, um ponto que mudou a nossa forma de contratar foi justamente o roleplay. Porque a gente fazia entrevista e o vendedor ia muito bem na entrevista. E na hora de contratar, a gente entendia que a execução não era tão boa assim. Então, como que a gente ajustou isso? Lá no processo de contratação. Então, a gente gravou uma apresentação de vendas, um atendimento ali, um roleplay, e a gente envia junto com o vídeo mais um playbookzinho com instruções e dá 2 dias para o candidato. Olha, você tem 2 dias para vir aqui e tentar fazer o mais próximo possível. A gente não vai avaliar o quanto você estudou sobre o produto ou algo nesse sentido, porque você não passou por um treinamento. Mas eu quero ver a tua capacidade de, primeiro, interpretação desse vídeo e execução aqui na minha frente. Então ali a gente avalia a parte técnica desse. Antes da entrevista, tu já viu, cara, a curva de aprendizagem dele. Interesse. Se o cara chegar lá falando abobrinha, ele nem se interessou. A gente avalia o coachability dele, né? Capacidade de aprendizado. Total. A gente vai conseguir avaliar também, principalmente, o perfil comportamental dele, porque aconteceu muito do vendedor chegar lá e dar uma desculpa e falar, olha, eu consigo prorrogar mais 1 dia ou 2 dias porque ele não estudou devidamente. E a gente manda o link com o acesso e a gente consegue ter acesso do quanto que ele desbloqueou aquele abriu link, quando que ele abriu para ver. Cara, e a gente viu o caso assim, do cara abrir, sei lá, de manhã, sendo que a apresentação era tarde. Então, ali a gente vê que ele não estava tão comprometido. Isso é poderoso demais. 80%, aí imagina, mais ou menos cara, isso. A gente aí imagina, ali no roleplay. aí só para fechar então, para ficar inteiro aí a dica pra galera. A dica não, a direção pra galera que tá aí. Cara, você entrou lá, você vai fazer uma ligação para mim aqui agora. O pior inferno da vida da pessoa ela vai ver ali comigo. O pior cliente, o cenário mais estressante. E aí tem uma coisa importante. Quanto mais sexy for a tua empresa, mais você precisa desvender ela naquele momento. Então, esse processo é assim, ó, cara, você fez o cara passar um inferno. Você fala com ele, ó, cara, você tem certeza que você quer mesmo isso? Vai ser isso 100 vezes por dia. Tá certo o que você quer? Porque se ele não desistir ali, eu pergunto para vocês que estão ouvindo, qual é a chance desse profissional vir muito mais disposto ou alinhado a viver o cenário que você vai proporcionar para ele dentro da empresa? É muito maior. E sem contar que, quanto mais sexy a empresa, eu tive empresa Love Mondays. Eu sei que aqui tem também rede. Cara, o cara quer trabalhar na tua empresa. E pensa, a área de pré-vendas é uma puta porta de entrada. Perfeito. O cara quer trabalhar no marketing, mas ele vem pelo pré-vendas. Ele quer sair de lá amanhã, se ele puder. Né? Então, cara, esse filtro é mega importante. Ô, Thiago, mas você citou ali uma questão que no processo de contratação, por exemplo, hoje vocês não têm tanta dificuldade de contratar, porque é uma empresa que, em tese, criou, digamos assim, um cenário onde você recruta muito menos, né? Você atrai muito mais. É um imã de talentos, né? Mas, e por exemplo, e para as empresas que ainda não chegaram nesse estágio, como que você veria a questão de contratação? Assim, qual seria a melhor forma de buscar um bom profissional, a ter uma esteira de profissionais qualificados para que a empresa possa continuar crescendo, escalando? Cara, acho que assim, a coisa mais cara que existe é economizar no lugar errado, né? Então, assim, se você não tem expertise de contratação, mano, contrata um RH. Por quê? Cara, se você contratar um vendedor errado, você vai levar 90 dias para descobrir que você errou. Isso é caro pra caramba, né? E depois mais 90 para tentar acertar de novo. Então, assim, não economiza no processo seletivo, velho. Contrata uma empresa de RH, contrata um processo formal, cria um bom funil, isso vai fazer diferença. No início da Growth, a gente não era conhecido, ninguém sabia quem era a gente. O que a gente fazia muito? Cara, para perto de empresa júnior. Cara, empresa júnior já é 1% de 1%, porque é a galera que está numa boa faculdade e quer empreender, quer fazer alguma coisa. Então, a gente começou recrutando ali. Outra coisa, indicação dos colaboradores, né? A gente sempre pega, tipo assim, o nosso time, cara, 50% do time é formado em faculdade de ponta, cara, 20% tem mestrado ou doutorado, a gente tem muito engenheiro, porque vendas é método, é processo,
E aí a gente sempre pega assim, cara, quem foi o cara mais foda que tu já trabalhou, já estudou junto? Então a gente me dá o contato desse cara. Então a gente pegava muito recomendação interna, né? Cara, eu acho que um ponto bom de partida, cara, é você trazer um bom líder de vendas. Um cara que tem referência, que tem bagagem, que já conhece o mercado e já começa a trazer bons nomes, né? Acho que o que o Reis falou faz super sentido. Inclusive, eu não lembro se o Fábio tinha, se era na Sales Farm ou no próprio Sales Club, que tinha um serviço de contratação direta, de alocação. Eu não sei se é de alocação ou se é de contratação. Temos. A Sales Farm já foi de operação, de operar de maneira terceirizada. Hoje ela é focada, especializada em contratação de todas as posições de vendas. Então, SDR, BDR, Closer e tal. Cara, a gente faz isso para as empresas, focado em vendas. Existem empresas que focadas Tem outras empresas perfil fazendo também. Mas eu acho que uma boa liderança, cara, porque tem muito disso, né? Mas assim, faltou a pergunta de $1 milhão. Qual? Se a IA vai substituir vendedores. E aí? Cara, tem uma parcela relevante da atividade que será. Assim, hoje a gente já tem bots para $1 milhão de coisas. Até o Ops, a gente tem um Ops bot dentro do Slack. Mas, cara, existem plataformas e tecnologias surgindo. Mas alguém tem que implementar o bot. Sim, mas que nem IA. Assim, por exemplo, o Air, já viu o Air.ia? Não. Depois, galera, joga aí no Google. É assustador, cara. Tipo, é next. Você joga o link do teu site. Você tem a opção de formular um roteiro de ligação ou pedir para ele fazer magicamente, mas é idêntico a um ser humano. Por $55 você tem um vendedor que trabalha 24/7, 365 dias por ano, não precisa ser motivado, gerenciado nem treinado, e a ligação tá muito boa. Ele tem um tempo de reflexão e interpretação que ainda pode ser melhorado, mas está na versão beta ainda. Quando esse negócio virar alfa, vai ser absurdo. A gente tem algumas empresas que a gente está analisando investir que estão trazendo essa tecnologia. Então, eu estou usando hoje um bot 100% por WhatsApp, que triangula todos os meus leads e qualifica. Cara, o SDR só precisa falar com um cara qualificado. Então, eu já reduzo a necessidade. Hoje, um SDR meu já era de 3 a 4 vezes... Mas por que o seu SDR precisa falar com um cara já altamente qualificado? Não seria... Porque encaminhar direto tem um quê ali do falar, sabe? Tipo... Por mais que ele tenha sido 100% qualificado, ele pode ter dado uma informação. É uma conversa, depois eu te mando o link pra você Pode ser um teste, né? Pode ser uma massa de teste. É uma conversa muito natural, você tem dificuldade de perceber que não é um ser humano, tá? Porque ele não é árvore de decisão. Não, encaminha pra gente, muito legal. Mas depois que a reunião tá agendada, o SDR refaz uma qualificação. Então, beleza e tal, a gente conversou, só me confirma tal coisa, a reunião tá confirmada e tem um fluxo de lembrar a reunião, porque se não fizer isso também o no-show aumenta muito, entendeu? Eu acho que como tudo, né, cara? Acho que como tudo no mercado, todas as profissões terão impacto com AI, mas a substituição completa eu sou muito... Eu acho que o SDR ainda ele pode ser substituído. Mas eu acredito que o vendedor ali na prática acho que nunca vai ser. Eu não sei se vocês viram alguns testes, cara, a China está fazendo... Eu hoje 35% do meu tempo é com IA, com chat GPT, com testes assim. Cara, tem os testes de inteligência artificial simulando videoconferência. Já. Rodando. Já viu isso? Cara, assim, eu não sei se vai substituir 100% ou não. Eu confesso que eu não tenho, cara, essa capacidade de prever. Mas o que eu vejo acontecer muito é a gente usando isso errado. A quebra de expectativa na experiência. Então, quando eu uso o chatbot, por exemplo, como o Reis falou aqui, em algum momento eu boto um ser humano para entrar, ou vice-versa, isso precisa ser bem feito. Porque, cara, tem muita gente perdendo venda aí. Ou seja, eu começo falando com o chatbot, aí eu dou um monte de respostas, falo um monte de coisa, de repente transmite passa a bola para um vendedor, e o vendedor entra como se nada tivesse acontecido, porque esse processo não está bem organizado. Eu acho que o ponto de atenção... Essa quebra da experiência... Aqui, ó. Esse aqui sou eu. A Talk Machine é uma empresa especializada em consultoria de vendas, B2B e treinamentos para impulsionar o crescimento das empresas. É meu bot. Nosso objetivo é ajudar líderes de negócios a não parece, mas eu percebo que é bot, né? de marketing. Eu vou... Então, ele virou paulista e tá desmotivado, mas... é a minha voz. Perdeu. Cara, eu tenho muitas reflexões sobre isso, porque assim, tem os dois pontos. Por que eu acho que a gente não converge alguns aspectos? Por exemplo, de Slack... Você, e acho que é muito importante essa visão, pelo que você está me contando, cara, você está testando várias microsoluções, tipo, que estão na vanguarda
da linha de frente de AI e que conseguem, por si só, resolver muitas dores. Às vezes o cara já tem um CRM acoplado que você pluga, que usa não é a realidade e sai. de 90% do... Cara, quando eu olho para nossa operação aqui com Salesforce, eu não consigo ver a mesma velocidade da evolução do Einstein dentro da Salesforce, que é o que eu estou vendo na ponta do cara fazendo uma... Cara, eu vi... Isso que você está falando, eu vi de entrevista. Você entra no Microsoft Teams com o cara lá, era uma simulação, obviamente, e aí, cara, vem trazendo a interpretação do cara na minha tela. Eu, como entrevistador, me sugerindo perguntas, perceba o olho dele, perceba não sei o quê. Cara, isso demorava para ser industrializado. Hoje em dia, isso aqui vai para o mercado e acelera, que é o ponto do Reis. Então, acho que a reflexão que eu queria deixar para os empresários é tem que tatear essas microsoluções. E não ficar dependente, cara, do arcabouço de back-office que você tem na sua empresa. Agora, você lembra que eu falei que quando você vai fazer outbound, 70% das suas ligações não são nem completadas? Uhum. Se eu botar a IA só para validar os números que pode ligar e não. Olha o ganho de produtividade que você vai ter. Isso nem é novo, né, Reis? Isso já tem, cara. Tem muita coisa simples, cara, assim, de quick win, né? Fruta baixa pra gente fazer na operação que te elimina um desperdício absurdo, validar máscara de telefone, por exemplo. Eu peguei, recentemente, eu fiz esse aqui, talvez vocês tenham esse hack aqui, mas acho que é interessante. Eu tava dando uma olhada em leads qualificados do Equity e... Cara, peguei lá os super qualificados com o nosso nível máximo. Eu vi que metade deles tinham avançado para oportunidade. Eu estava fazendo uma análise sobre janeiro e fevereiro, mas 50% tinha avançado para processo de qualificação, e 50% tinha parado lá em follow-up e tinha morrido sem contato. Cara, uma observância visual minha foi ver que todo mundo que avançou para o próximo passo não tinha @Gmail nem Hotmail, era sempre o nome de empresa. Sim. Só validar. Já passei uma dica aí para vocês, já levem para as operações. Isso é. Cara, porque empreendedor, cara, muito dificilmente o cara vai usar o Gmail, o Hotmail. Às vezes o cara tá colocando pela empresa. Vai ter o outlier? Vai. Mas no meu olhar de observação, e eu já fiz um backtest para trás, cara, batata. Indicador de variável. Você quer ver uma coisa boba que, tipo, assim, é absurdo? Pega a tua base, Salesforce, exporta toda. Vai, aumenta a minha conversão aí. Vai lá dentro do ChatGPT, data, faz upload. O que eu fiz? Não dá um dó de colocar nossa base inteira lá? Zero pudor. Eu não coloco, zero cara. Pudor. Eu não coloco. Zero pudor. Ainda não. Cara, o que eu fiz? Eu fui lá pro ChatGPT e falei, ChatGPT, me cria uma pergunta para analisar a minha base de CRM dos últimos 24 meses com o objetivo de encontrar alavancas de conversão, redução de CAC e oportunidade de otimização. Aí ele, ChatGPT, por favor, verifique essa planilha em Excel, lá. Cara, mano, tipo assim, ele achou canal de aquisição quando estava explorando, achou falha em automação, achou concentração de venda em vendedor. Cara, ele me deu... E aí no final eu falei, cara, cria uma matriz de Eisenhower priorizando atividades de acordo com probabilidade de impacto e certeza e cria um gráfico gigante pra mim com todas as atividades. Mano, aquilo ali dá pra fazer IPO, cara. É só isso. Não fazer IPO. Não, e detalhe. Quanto é que custa pra você botar um cara pra fazer uma análise dessa? No mínimo 100 pau. Paguei $20. Não, leva tempo. É que hoje, assim... Cara, leva tempo. E até os analistas de dados estão usando isso como artifício para fazer análise exploratória, né? Faz parte. Você tem um analista de dados na empresa que não faz perguntas para AI, na própria biblioteca de Python para análise de dados, que é o Pandas, eu sou programador por essência, né, cara? Já tem o Pandas AI, ele já gera análise exploratória pronta para você. Faz sentido usar. É aí que eu vejo a necessidade grandíssima de todo mundo ter alguém de dados na empresa. Total. Faz muito sentido. Gente, estouramos nosso horário aqui. Puta conversa boa, meu. Sou muito fã de vocês. Foi massa mesmo. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela contribuição com a nossa audiência maravilhosa. Voltem mais vezes. Não vou aplicar a regra dos sócios lá do Perini, que 2 vezes pagar boleto, apesar que você já vem 2, hein? Essa já é a minha segunda vez. Mas deve ter já uns boletinhos, não tem não? Tem. Na terceira, vai. Beleza. Mas como a gente tá falando de tech aqui, vai ser um tokenzinho. Só mandar pra minha wallet, né? Esse negócio de boleto Combinado. tá complexo, Faz né? sentido. Obrigado, pessoal, pela Obrigado pelo participação convite. aqui. Valeu vocês. Deixem Bom, aí o Instagram de vocês, como a galera segue vocês nas redes sociais. O Por meu tá favor, fácil. aproveitem. Thiago Reis, inclusive separei um presente, tá? Quem chegou até esse momento do podcast, tira uma foto, joga nos stories, marca @Thiago com TH Reis, tudo junto, apenas.
vai receber um presente direto na DM, tá? Já tá configurado lá. O cara Minha tá IA com os está pronta. hackzinhos, meu. Olha, o cara tá com o hackzinho pronto. Então, ó, você já vai virar um lead, vai ser qualificado pelo ChatGPT, já vai, entendeu? O processo é pesado aqui. E como disse o Fábio, você nunca mais vai sair do funil. Não, meu funil não. Meu funil tem 8 touch points. Se você não for qualificado, você cai no fluxo de recuperação. Fica tranquilo, mas o retarget vai correr solto. FabioOliveira.sf, S de sapo, F de faca. Segue lá. Eu não vou também oferecer coisa não, tá tranquilo. Vai lá, deve ter um presente pra você também. Eu vou deixar em aberto assim. Vai, vamos deixar assim. Procura, né? Tipo um easter egg. Procura lá na minha bio, vê se você acha alguma coisa, né? Cara, mas valeu pelo convite, foi animal o papo. Obrigado, irmão. E o meu é @AndréBobeck, tudo junto, né? O Bobeck, B-O-B-K mudo. Então me segue lá também, que eu vou ter o prazer aí de conhecer vocês, compartilhar também algumas informações. E obrigado mais uma vez aí pelo convite, André. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima. Obrigado.